galera, tudo bem com vocês? O BipaCast de hoje vai ser um BipaCast interessante. A gente tem falado bastante das partes mais técnicas, assim, né? FedMint, soluções de segunda camadas, o Bitcoin Core. Faz tempo que a gente não fala sobre os ETFs do Bitcoin, o que eles representam, como aconteceu esse ano, sabe? O que a gente viu no lançamento do Ethereum, do Bitcoin e coisas associadas a isso, né? E para falar sobre isso, eu convidei o Yuri, que eu conheci esse ano no Blockchain Rio e que trabalha na Hashdex, que é uma empresa brasileira, talvez muitos não saibam. Então, cara, bem-vindo, Yuri. Bom falar com você. Bom, muito obrigado pelo convite, Caio. Como o Caio já adiantou, né? Meu nome é Yuri Alter Chanietes, que eu sou aqui da Hashdex. Aqueles de vocês que não sabem, a Hashdex, ela, talvez para o pessoal mais degen, ela seja um pouco nova, mas vamos lá. A Hashdex, ela tem como missão trazer tudo que a gente acha de interessante, viu aí nos últimos 10 anos sobre blockchain, sobre cripto, para a pessoa média que quer investir de alguma forma em cripto, mas não tem aquele ferramental técnico para ficar rodando Node, para administrar carteiras privadas, seeds, enfim. Então, a ideia aqui da Hashdex é democratizar o acesso ao investimento em cripto, e acho que o papo hoje vai ser bem maneiro. Acho que eu posso, com o passar aí do tempo, deixar o pessoal cada vez menos com medo, né? Porque eu não sei você, Caio, eu lembro da época que eu estava no varejo, o pessoal tinha um pouco de implicância com a galera do mundo de finanças tradicionais se envolvendo com cripto. Não sei se você tem a mesma opinião, mas a ideia aqui é justamente desmistificar e mostrar que, sim, dá para você ser um baita entusiasta de cripto mesmo assim, trabalhar, digamos assim, no mundo de finanças tradicionais. Cara, te respondendo isso, eu acho que é meio que, sei lá, o ser humano consegue fragmentar a mente e comportar ideias conflitantes ao mesmo tempo. E o ser humano, os bitcoinheiros, acreditam que vai ter uma hiperbitcoinização, que todo mundo vai começar a usar Bitcoin, e, no entanto, eles pensam que isso vai vir com todo mundo virando cypherpunk e usando avatar de anime no Twitter. E assim, minha mãe não vai fazer isso, minha tia não vai fazer isso, os próximos 10, 20, 50 milhões de brasileiros que adotarem Bitcoin, sabe, tentarem autocustódia, etc., eles não vão fazer isso. Então, eu tô 100% de acordo, assim, querendo ou não, quando o medo sempre foi a captura do Bitcoin, mas quando o mercado tradicional passa a vir para o ecossistema do Bitcoin, e isso não é só Hashdex, pensando mesmo na BlackRock, tipo, quando o mercado tradicional vem para o Bitcoin, mas eles não conseguem mudar as normas, eles só são obrigados a trabalhar dentro das normas do Bitcoin, pô, isso é adoção, isso é maravilhoso. Adoção, sabe, nunca iam deixar de existir dos bancos, sabe? Então não ia ficar parado de braço cruzado esperando a ação dele ir a zero. Ele vai se mexer, ele vai oferecer custódia do Bitcoin, ele vai permitir o saque do Bitcoin. Então, assim, eu acho muito bom, sendo bem sincero, mostra maturidade do ecossistema. Tipo, isso significa que a gente está ganhando, não que a gente está perdendo. É até engraçado você mencionar, né? Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, quando eu estava entrando ainda na Hashdex, foi uma época em que a gente teve o Ethereum Rio de 2022, né? E a Hashdex patrocinou o evento, o Marcelo Sampaio, nosso CEO, ele fez um keynote no primeiro dia, e eu lembro que o nome do painel dele era A Morte dos ETFs de Cripto. Isso era uma coisa na época super polêmica, assim, o pessoal olhou, como assim, cara? Isso aqui é teu business model, isso aqui é seu métier, como é que você está falando da morte dos ETFs de cripto? E o que ilustrava bem com esse título é a ideia da Hashdex de entender que, sim, como você falou, a gente não acha que os ETFs de cripto eles são a forma final de acesso. Isso aí é uma coisa que as pessoas precisam hoje. Isso aí é o que meu pai, teu pai, minha avó, tua avó precisam para poder ter exposição a cripto, sem ter que saber fazer, enfim, uma série de ter uma série de aprendizados em relação a como administrar isso de forma direta. Mas, enfim, então, assim, a gente não acredita que isso seja a forma final. A gente acha que um dia, sei lá, a B3 vai ser tokenizada, você vai ter acesso direto aos seus investimentos e, mais importante, você vai ter posse deles, sem ninguém poder tirar isso de você. A gente acha que tecnologia blockchain, talvez para a galera que está acostumado com blockchains que são permissionadas, com blockchains que são públicas,
elas acham, talvez eu tenha a vontade que essas sejam as únicas alternativas. Em relação a isso, talvez eu tenha algum nível de ceticismo. Eu acho que vai ter espaço para os dois, da mesma forma que você vai ter blockchains permissionadas em que talvez os governos usem, talvez grandes empresas usem, para poder não precisar de confiança, né, lidando com contraparte. Mas, enfim, eu acho que as blockchains permissionadas também muito provavelmente vão ter seu valor, vão ter o seu papel e vão ocupar aí um espaço do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, de uma forma muito mais corriqueira, como a gente hoje usa a internet, como a gente hoje usa um celular, como a gente hoje usa um computador, uma TV, enfim. Então, essa disrupção tecnológica, muito provavelmente, ela vai se dar de maneiras que a gente já entende, conhece, espera, e de algumas que eu acho que a gente ainda nem sabe como é que vai ser. Boa. Cara, começa contando da sua trajetória. Eu quero puxar várias coisas que você falou aí, mas só para eu não perder, começa se apresentando um pouco. Assim, você falou do Yuri na Hashdex e a visão de mercado, mas quem é o Yuri antes da Hashdex, assim, sabe? Onde você estudou, como você conheceu cripto, Bitcoin, se esse é o seu primeiro trabalho na área, assim, conta um pouco desse background também, por favor. Não, boa, Caio. Cara, assim, vamos puxar um pouquinho lá para trás, onde tudo começou. Começou na faculdade de economia. Eu fiz economia na PUC, aqui no Rio de Janeiro. Aqui na PUC a gente tem alguns entusiastas de cripto, curiosamente, dentro aí do quadro de professores. Então lá eu tinha um colega chamado Tamir, nome curioso, né? E o Tamir, lá em 2014, ele comprou 2 bitcoins. E ele me falou e estava me explicando, me descrevendo, e na época era muito barato. Eu não dei muita bola na época, eu estava já no meu primeiro estágio e também pouco tempo depois do pessoal do meu estágio, tinha 2 pessoas de computação e eles tinham mencionado de Bitcoin e olha como é que o preço subiu para R$ 300, alguma coisa assim. Você fica tipo, caramba, se eu tivesse comprado isso há 10 anos atrás, como teria sido tudo muito mais fácil e melhor. Mas, enfim, então aquilo começou a ficar no meu radar naquela época. Eu tinha me interessado, estudei um pouquinho, não o suficiente para estar convencido, não o suficiente para entender de fato, porque eu acho que isso muda muito, né? Quando você entende Bitcoin, é que vira uma chave mágica na sua cabeça e você começa a analisar várias coisas até de uma maneira diferente. As pessoas que entraram pelo Bitcoin, pelo conceito de liberdade, pela tecnologia, eu acho que elas têm uma visão muito mais holística em relação a por que isso aí vai dar muito certo no futuro. Não tem nada a ver com preço, tem muito mais a ver com liberdade, tem muito mais a ver com entender o que acontece desde 1971, né, em relação a falta de confiança nos governos centrais, né, que emitem as moedas fiduciárias, mas enfim. Então, lá atrás já tinha tido essa sementinha, mas ela não foi muito desenvolvida. E aí, anos depois, sei lá, 2, 3 anos depois, quando eu estava já concluindo o curso de economia na PUC, eu lembro de um colega que acabou até trabalhando numa concorrente hoje da Hashdex, fazendo a tese de monografia dele sobre cripto. E aí eu me interessei, eu li a monografia dele, achei super interessante. E tinha um outro amigo meu, esse não do meu curso de economia, que começou a me falar um pouquinho sobre Bitcoin, pediu para ler o white paper, eu achei o white paper interessante, aquilo ali meio que mudou a minha cabeça em relação a cara, isso aqui não é só uma moedinha na internet, isso aqui é super interessante, tem teoria dos jogos, tem criptografia, tem vários conceitos diferentes aplicados aqui, isso realmente faz uma disrupção interessante, uma quebra de paradigma que eu não estava prevendo. Então, deixa eu estudar um pouquinho mais isso aqui. Aí comecei plataforma de contratos inteligentes, Ethereum. Na época, estava começando a ter um burburinho sobre Polkadot, sobre Cardano. Então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre essas plataformas, entre aspas, naquela época novas, que nem tinha, eu acho que não, já tinha token de Cardano e de Polkadot. Eu acho que foi um pouco antes de Polkadot ter aquele fracionamento, se eu me lembro bem, não sei se você vai lembrar disso. Fracionou em 100 ou 10, não lembro agora, há um tempo atrás. Enfim, e aí eu comecei a estudar e acompanhar um pouquinho das pessoas que faziam conteúdo de cripto no Brasil. E uma delas, já um pouco mais tarde, né, em 2020 ou 21, não me lembro agora, era a galera da Escola Cripto. Não sei se você conhece, né, o Lalo, o João Razin. E eu gostava muito do conteúdo deles. Eu acho que muita gente faz hoje conteúdo no varejo de uma maneira muito ruim. Assim, não muito técnica, muito falando de ganhar dinheiro e ficar milionário. E olha aqui minha análise técnica sobre um negócio que eu nem entendo muito bem. E a galera da escola não. A galera da escola cripto fazia análise fundamentalista, entendia
que projetos bem fundamentados são aqueles que valem a pena você estudar, que tem muita narrativa e muita especulação nesse mercado, mas que mesmo assim você consegue, às vezes, ter umas gemas aqui e ali de projetos que são interessantes. Mesmo que, assim, na minha opinião, muitos deles ainda sejam uma grande aposta, né? Assim, certeza é forte, mas assim, uma realidade hoje em termos de proposta de valor absoluta, inquestionável, a gente tem o Bitcoin. E aí, teve um dia, não lembro agora, mais ou menos qual foi a época, mas acho que foi janeiro de 21, na qual o João Razin botou em rede social alguma coisa do gênero, se você quer trabalhar com cripto, você responde aqui esse story, que a gente troca uma ideia sobre o seu background, e dependendo de como for, eu posso te ajudar. E na época, era pandemia, né? Eu tinha terminado o curso de economia na PUC um pouco antes de ver a pandemia, né? E meu pai, na época, que era muito mais velho, fazia com que eu namorava com meus pais e enfim, não saía muito de casa, porque meu pai era mais velho, não queria que tivesse nenhum tipo de problema. E então eu estava num momento em que era meio difícil para mim imaginar qual seria o primeiro passo. Tinha acabado de me formar, mas pandemia, estava tomando conta do meu pai, não sabia muito bem o que fazer, e estava começando até a fazer cursos, estudar para fazer CFA e coisas do gênero, né, que é uma certificação, para quem não sabe, de mercado financeiro, que é bem boa. E, cara, surgiu na minha cabeça, depois de tanto tempo ficar obcecado com cripto e administrar o meu portfólio, até ajudar alguns amigos a investir, eu ficava, cara, assim, eu sou novo, agora é hora de arriscar, por que eu não mando mensagem para o João e vejo o que significa de alguma forma ter envolvido na indústria. E eu troquei uma ideia boa com ele viu até muitos conteúdos que eu já tinha feito, não sobre cripto, mas sobre outras coisas, porque eu, lá atrás, no início da minha faculdade, curiosamente, eu fui youtuber, então youtuber grande, assim, de FIFA, tipo, em 2013, 14, 15, 16, 17, tipo, até cheguei a ter, sei lá, mimos da Coca-Cola, enfim, o canal era grandinho, conheci a galera boa, assim, de FIFA na época. E aí ele viu muita coisa minha antiga, gostou do modo como eu me expressava e falou, não, cara, olha, na verdade a gente tenta sempre botar pessoas que são interessadas com protocolos para fazer, às vezes, um programa de ambassador ou alguma coisa do gênero, mas a gente gostou muito do teu perfil. Vamos fazer o seguinte, vou te dar aqui acesso aos conteúdos da plataforma paga que a gente tem na Escola Cripto. Você vai vendo aí o que você gosta e você ajuda a gente com o Repórter Cripto, né? Era Repórter Cripto, eu acho que era o nome do negócio, que era tipo uma newsletter semanal que eles tinham. Ajuda a gente aqui, seu inglês inglês é minha primeira língua, né? Eu fui alfabetizado na escola americana. E ajuda a gente com isso, pipipopopó, e enfim, a gente vê como é que evolui. Vamos ver esse primeiro mês aqui para a gente conhecer e você conhecer a gente. E deu muito certo, enfim, com o passar do tempo eu comecei a ajudar eles com mentorias, consultorias, comecei a participar das lives, comecei a fazer one-on-ones, né, de mentorias pagas, e o negócio começou a evoluir. E o meu relacionamento com o João, com o Lalo, enfim, com o pessoal da escola em geral foi crescendo, crescendo. E eu não sei se você vai lembrar, mas em 2021 teve um negócio chamado Axie Infinity. Quer dizer, já tinha desde 2018, mas ficou uma febre muito grande em 2020, 2021. E o Axie foi uma parada, para mim, muito revolucionária, porque eu sempre gostei muito de jogos de estratégia, né? Poker, xadrez, enfim, tudo. Eu era bom. E na época o Axie dava dinheiro. Então eu entrei pro Axie para ganhar grana e acabei gostando do jogo, jogando, me dando muito bem com o jogo. Conseguia fazer um dinheiro até muito razoável, assim, muito mais do que eu estava imaginando. Jogando o jogo, e conforme eu fui melhorando e produzindo conteúdo no YouTube, conhecendo gente, eu acabei, em um dado momento, entendendo que aquilo ali era até uma alocação melhor do meu tempo. Eu saí da escola, falei na época com o João, falei, cara, olha, eu preciso ou evoluir em certos sentidos aqui, quero algum nível de partnership aqui dentro, ou então não faz sentido continuar, eu quero fazer coisas para mim, não quero construir coisas para você e para os sócios da escola. E ele super entendeu. E na época eu tinha um sócio também que eu conheci até pela escola cripto, chamado Rômulo, enfim, não vou dar o sobrenome dele porque eu não sei se ele quer, enfim, ser mencionado, mas o Rômulo, ele era também uma pessoa muito metódica, era uma pessoa que tinha grana e conhecimento, ele jogava Axie tão bem ou até melhor do que eu. A gente conseguiu, através de uma rede de contatos nossa, estabelecer uma guilda na época, de jogos, então tinha uma comunidade que cresceu até muito rápido, a gente ficou com quase 1.000 pessoas em, sei lá, no primeiro mês,
e a gente tinha uma série de scholars, não sei se você lembra do Axie, você só podia jogar com uma conta, mas você podia, com um monte de Axie que você tinha, você podia formar contas para outras pessoas jogarem, e a gente chamava cada uma dessas contas de escolinha, né, uma scholarship, e a gente, enfim, tinha scholarships nossas, a gente tinha scholarships de amigos meus e de conhecidos meus que investiram no jogo e deixavam, né, sob a minha custódia o treinamento dos scholars, e a gente fez uma grande guilda, enfim, um grande business, assim, digamos assim, de jogos em blockchain, mas sobretudo no Axie, que na época era o que dava mais dinheiro. E aquilo foi incrível para mim. Pude também, ao longo do tempo, né, conhecer uma série de protocolos de DeFi, participar, ajudar. Eu acho que o principal com quem eu mais me envolvi foi a galera da Niftyfi, não sei se você conhece, né, o Léo, o Vinícius. Eles hoje até têm, né, um projeto que meio que virou um spin-off, né, da Niftyfi, que é uma ferramenta de sweep and flip maneira. Mas enfim, a ideia deles lá atrás era fracionalizar NFT em tokens RC20 para poder dar mais liquidez para os principais NFTs do mercado. Então, em vez de você ter que ter, sei lá, 50 Ether, quando o Ether vale $4.000 para você comprar um Bored Ape, você podia pegar uma fração de um Bored Ape, que estava depositado num vault, né, num contrato inteligente, e, enfim, ter benefícios financeiros a partir disso, você poder investir num Bored Ape, te dar acesso, enfim. E aí, cara, assim, muito em geral, esse foi o background da minha vida mais degenerada. Óbvio, estou tentando resumir um pouco, mas entrei em contato com uma série de protocolos de DeFi, conheci uma série de pessoas, pude administrar uma guilda, pude administrar clubes de investimento, pude estudar bem a fundo aí esse início da minha parte de research, digamos assim, da maior parte dos projetos. E em algum dado momento, quando já estava acabando a pandemia, só para fazer a transição e a gente chegar na Hashdex, meu pai começou a ficar pior de saúde e eu comecei a ter essa epifanias de pensar assim, cara, beleza, assim, tá dando certo, tá dando grana, mas o que eu quero fazer na minha vida? Daqui a pouco o mundo está se abrindo novamente, a gente vai voltar ao mundo mais normal. O que eu quero fazer com os meus dias? Aproveitar esse conhecimento que eu juntei. E na época eu pensei, tipo, Leão, se for para trabalhar em algum lugar, quais são os lugares nos quais eu quero trabalhar? Se for para trabalhar no banco, sei lá, no BTG. Para trabalhar numa gestora, vamos trabalhar no JGP, né? Não sei se você conhece a gestora que o Paulo Guedes foi um dos cofundadores, o Jacuf, o Paulo Guedes, enfim, são grandes economistas. Mas aí eu, no fundo, da minha cabeça, tá, mas você quer trabalhar com finanças tradicionais? É isso que você quer mesmo? Tudo bem, você isso na faculdade, mas você tá um maior tempão trabalhando com cripto, é o que você gosta, você pensa nisso o dia inteiro. Por que você não tenta, então, um trabalho em cripto? Eu pensei, tem uma gestora grande aqui no Rio de Janeiro, com um escritório no Leblon, quer dizer, o escritório estava construindo na época, mas eu sempre passava e via a fachada aqui no Leblon, vamos aplicar para a Hashdex? E eu sou uma pessoa um pouquinho obstinada, cara, assim, quando eu quero alguma coisa, eu quero muito, assim, eu não... Vou pensar em todas as maneiras possíveis que eu vou poder de chegar nesse lugar que eu quero chegar. E eu lembro que eu mandei mensagem para, tipo, todo mundo da empresa, no LinkedIn, tentando entender que tipo de vaga estava aberta, como é que eu podia entrar, qual o processo seletivo que estava rolando, quem que eu podia conhecer. Falei com uma série de amigos para ver quem conhecia a gente da Hashdex, podia talvez fazer uma ponte. E consegui, depois de muito pentelhar aí algumas pessoas no LinkedIn, falei desde quem acabou sendo depois meu estagiário, com quem acabou depois sendo meu head, sócio da empresa, enfim. Duas pessoas especificamente me ajudaram com o contato da moça do RH, essas duas pessoas nem estão mais na empresa, mas, super obrigado, Arthur Pradal e Gabriel Cal, dois grandes tricolores aí do Rio de Janeiro também, dois torcedores do Fluminense. Consegui o contato da pessoa da RH, fiz todas as entrevistas, gostaram muito de mim, gostei muito deles, e passei até para essas três que eu falei, né, para o BTG, para o JGP, para a Hashdex, mas optei aí pela Hashdex, que era o meu sonho, e, cara, 3 anos de quase aí já de muita felicidade, de sonho e de... Cara, não tem nem outra forma de falar, assim, a vida na Hashdex é incrível. Tudo que eu faço, todas as pessoas que eu conheci, todos os eventos que eu participei, tudo que eu posso aprender, tudo que eu faço no dia a dia, né, de trabalho mesmo, rotina legal, pessoas boas, pessoas competentes, eu aprendo muito todos os dias. É um sonho trabalhar aqui. Boa. Cara, entendo totalmente. No fundo, a gente é muito privilegiado de poder trabalhar com o que a gente trabalha, né? São muitas poucas vagas assim e, sei lá, quando eu comecei a, sei lá, produzir conteúdo, acho que é a palavra, comecei a traduzir artigo do inglês para o português só para eu estudar mesmo, assim, tipo, jamais imaginaria que algum tempo depois eu estaria aqui, assim, tipo, é um negócio que te entendo totalmente, assim, é mais do que a gente esperaria até. Pergunta,
E como é a sua rotina de pesquisador na Hashdex? Você contou bastante de como você chegou na Hashdex. Você está lá como researcher. O que isso significa na prática, no dia a dia? Qual é seu escopo? Sabe, o que você olha? Você acompanha Fed no mercado tradicional? Você acompanha meme coin? Você acompanha só criptos blue chip? Você acompanha só Bitcoin? Você acompanha, sabe? O que você olha assim? Como é o trabalho de researcher lá? Cara, essa pergunta é super capciosa. Eu fiz um processo agora recente de procurar um estagiário novo. Naturalmente, todos eles perguntam isso, né? Não, como é que é a rotina de alguém que trabalha com research na Hashdex? E é muito difícil para mim resumir isso. Primeiro, vamos separar duas coisas, né? Primeiro, é a minha rotina Yuri fora da Hashdex e a outra rotina Yuri dentro da Hashdex. Você está perguntando sobre a rotina do Yuri dentro da Hashdex, né? E entrando muito especificamente de como é a empresa. O time de research, ele não tem um escopo muito bem definido. A gente meio que faz um monte de coisa. Porque pensa, que bem ou mal, a Hashdex é uma gestora. Então, o meu time de Ops, de operações, né, ele não necessariamente ele vai entender o que é um protocolo DeFi, ou ele vai entender como funciona um mecanismo de consenso, ou como é que funciona, quanto tempo dura uma staking epoch no Ethereum, ou enfim, ele não é necessariamente o cara que vai ter o ferramental técnico de cripto, ele vai entender dentro do, sei lá, compramos Ether, tá aqui numa wallet, vai ser mandada para Coinbase fazer o operacional. Isso é o que ele vai saber. Então, pensa, alguém do meu time de liga, algum advogado da Hashdex, o cara vai saber como abrir um pedido, um filing, né, de como ter um novo ETF listado nos Estados Unidos, ou como ter um novo ETP listado na Europa. Não necessariamente ele vai entender de cripto. Então, do time de research, a grande responsabilidade que a gente tem é entender de cripto. Ou seja, quando alguma coisa que diz respeito à tecnologia ou à parte de investimento demandar esse conhecimento, a gente tem que ter. Então, estourou uma guerra, sei lá onde. Como é que isso afeta o preço dos ativos que a gente oferece aqui na casa? Ou então, a gente vai fazer um programa de staking. Como é que a gente faz com que esse programa de staking, junto ao time de risco, seja feito de uma maneira que a gente não tenha os fundos dos clientes sendo expostos de uma maneira imprudente? Então, assim, essa é a ideia. Tudo toda e qualquer coisa que de alguma forma demandar conhecimento sobre cripto em si, isso aí vai afetar a minha rotina. E aí, enfim, isso implica que a gente participa de comitês de investimento, isso implica que a gente produza conteúdo, isso implica que eu participe de eventos em que eu palestre, isso implica em que eu ajude a escrever artigos, isso implica com que eu tenha que fazer muita leitura, isso implica, enfim, em produção de vídeos e entrevistas e responder jornalista e, enfim, não tem uma rotina bem estabelecida. Acho que óbvio, tem um set, né, de coisas, né, um conjunto de coisas que a gente faz com maior frequência, com um grau de assiduidade, mas é bem fluido. Como eu comentei contigo agora mais cedo, por exemplo, eu vou para uma conferência permissionless, não sei, o Caio certamente conhece, mas não sei se vocês conhecem também, uma das maiores conferências, não é uma conferência de cripto que tem nos Estados Unidos, e eu vou fazer isso em outubro. Agora, meus colegas, tanto meu head quanto meu par, estão em Singapura para Token 2049. Então, assim, a rotina é muito fluida, tem muito o que fazer, tem muito escopo aí. Sei lá, coisas acontecem. Eu gosto de chegar cedo no meu escritório. O Marcelo Sampaio, nosso CEO, há um tempo atrás, chegou, só estava eu aqui no escritório. Ele chegou e falou para mim, cara, o Chicão Bulhões, aqui do Rio de Janeiro, secretário de inovação, quer fazer com que as pessoas possam pagar seus respectivos IPTUs usando Bitcoin com um desconto. Quem que você pode me ajudar como é que a gente pode fazer isso acontecer? Então, assim, essas coisas acontecem de maneira inesperada, isso é um exemplo, mas tem vários. Basicamente isso, assim, não tem uma rotina bem definida, desculpa, mas só para complementar a sua pergunta, isso é o Yuri na Hashdex. Na física, óbvio, não é que eu não veja coisas que eu também vejo no meu trabalho. Eu posso estar atento ao cenário macro lá fora, eu posso estar atento enfim, como é que está o câmbio, como é que está, sei lá, o nível de atividade do Brasil. Isso aí eu posso acompanhar também no meu tempo livre, mas é menos provável. É mais provável que eu acompanhe, para falar a verdade, até coisas que me relaxam, porque eu já vejo cripto o dia inteiro, mas eu tenho um pouquinho mais de liberdade para não acompanhar só o que hoje é o carro-chefe da casa, né? Você está falando dos principais market caps, você está falando de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, enfim. São os principais produtos. Quando a gente tem reunião com o cliente, quando a gente está falando de produtos da Hashdex, são, obviamente, as principais perguntas. Até porque, você sabe, Caio,
a pessoa média aqui no Brasil, ela pode até investir, mas ela não entende nada de cripto, então a gente tem que tentar explicar para a pessoa como se ela tivesse 5 anos, e até um pouco do meu trabalho, né, poder pegar conceitos complexos e explicar de uma maneira simples. Mas, enfim, então, no meu tempo livre na física, eu tenho um pouquinho mais de liberdade para ser um pouquinho mais degenerado e ver um pouquinho das coisas mais novas, digamos assim, em vez de só o feijão com arroz. Não, perfeito, cara. E assim, entendo totalmente, assim, é totalmente fluido, assim, tem várias oportunidades que aparecem que você não seria capaz de adivinhar, ela simplesmente aparece e você não é tão criativo quanto a realidade, né? Isso acontece aqui também, na Arthur acontecia, é um negócio que, querendo ou não, eu tenho rotina porque a gente tenta também ter esse braço de educação, então faz podcast semanal, tudo mais, mas mesmo assim, o que aparecer você precisa fazer e, no fundo, eu gostei muito que você usou uma frase que é a que eu penso, assim, que você usou entender de cripto. No fundo, o meu escopo é entender de Bitcoin, visto que a BIPA, beleza, tem Tether, mas é Bitcoin only no sentido não stablecoins. Então, quero fazer umas perguntas que, sei lá, imagino que você é uma das pessoas que vai ter uma visão diferente da minha, mas muito bem embasada e educada nessa visão de entender de cripto. A primeira, isso você falou quando você estava no começo da sua apresentação sobre blockchains permissionadas e não permissionadas. E aí, a gente no mundo mais Bitcoin only, mais maximalista, a gente tem um pensamento que eu confesso que eu não entendo tanto da parte de dev, programação, para ter uma visão própria, e justamente eu achei interessante você falar disso, que é o seguinte, pô, a blockchain é só um banco de dados que, no fundo, ele é ineficiente. Ele só funciona, na verdade, quando você precisa estabelecer confiança em meios descentralizados, sabe? Aquela história de ter solucionado o problema dos generais bizantinos, etc. Mas, se você quer fazer um banco de dados entre entes centralizados, tipo, no fundo, a arquitetura de sistemas de usar uma blockchain em vez de usar, sei lá, um SQL, um banco de dados centralizados, acaba sendo mais eficiente. Então, assim, quando você falou em blockchains permissionadas e não permissionadas, qual é a hipótese de valor para uma blockchain que seja feita por um Banco Itaú ou, sabe, por um player mais centralizado, assim, sabe? Empresas que falam que querem usar o blockchain para, sei lá, X coisa. Qual é a vantagem de usar uma blockchain? Faz sentido usar uma blockchain em vez de um banco de dados mais centralizado? Boa. Cara, assim, dois principais pontos, a gente pode destrinchar eles com calma, mas o primeiro é transparência. Eu acho que muito do que a gente tem hoje em relação a, por exemplo, como a gente tem os gastos públicos ou uma empresa, enfim, você não tem autoestabilidade. Então, ela ser centralizada no que diz respeito ao execution layer, você ter, como você tem nos rollups hoje no Ethereum, um nível forte de centralização na tomada de decisão de como a execução enfim, como é que essa informação é agrupada, como é que ela é organizada, como é que ela é registrada, isso aí é um ponto. Isso não precisa abrir mão de transparência. E a auditabilidade eu acho que é um ponto importante para tudo. Então, isso é um ponto que a gente tem positivo para usar sistemas distribuídos e transparentes, como a gente tem muitas vezes em blockchain. O segundo grande ponto, eu acho que é você ter um trabalho de comunicação. Hoje em dia, a maior parte das blockchains elas são muito insulares. Há 3, 4 anos atrás, a ideia de interoperabilidade ela se tornou muito forte, mesmo que viesse com, enfim, depois a gente veio a descobrir com grandes camadas de risco, né, quando você pensa na concentração de liquidez que tem uma bridge, mas a ideia de interoperabilidade ela era muito importante, ela se tornou tão proeminente há 3, 4 anos atrás, porque muitas das blockchains que estavam sendo desenvolvidas, elas se propunham a resolver uma série de problemas que a Ethereum tinha no momento inicial, mas elas eram economias fechadas, assim, você consegue gerar um yield absurdo dentro da Solana, digamos assim, tá, beleza, mas aquele yield te dá yield num token que tem uma inflação bizarra, ou então você recebe esse yield para trocar por dólar, porque aquele token não tem utilidade nenhuma. Então, assim, você poder, de alguma forma, ter uma economia que não serve somente dentro daquele mundinho daquela blockchain, você poder usar comunicação entre diferentes sistemas, entre diferentes camadas de registro, para você poder ter uma universalização, isso é uma coisa positiva.
Então, assim, esses dois pontos, eles são... Você pode abstrair eles de várias formas para use cases em relação a como é que você pode fazer remessas internacionais através de bases distribuídas unificadas, não somente cada um tendo uma base fechada. Transparência também, né? Não sei se você já usou algum wire transfer, mas é uma coisa super angustiante. Você nunca sabe se deu certo ou não, leva 2 dias, enfim, é meio ruim. Então, você ter um sistema distribuído como esse e transparente ajuda. Mas o teu ponto é muito bom, tá, cara? Assim, de um modo geral, os principais use cases para blockchains, e a gente vê isso sobretudo, né, com as blockchains permissionadas descentralizadas, são os usos que você pode dar para você não depender de confiança, você poder acessar liquidez em outros lugares sem precisar conhecer ninguém. Eu conheço o Caio, se o Caio me fizer algum tipo de mau caratismo, eu posso expor o Caio na internet, eu tenho acesso ao Caio, eu sei onde é que o Caio trabalha, eu posso falar com o chefe do Caio. Se eu for limitar o número de contrapartes com quem eu vou me envolver a somente as pessoas que eu posso fazer esse tipo de public shaming, digamos assim, eu estou limitando muito o tipo de liquidez ao qual eu tenho acesso, o tipo de contraparte para fazer qualquer tipo de operação com o qual eu tenho acesso. Então, acho que a grande vantagem que as blockchains públicas permissionadas trazem é você poder, obviamente, ter programmable money, né? Você poder ter smart contracts que permitem, né, esses contratos inteligentes que você tenha programabilidade e um nível de customização muito alto para o que fazer com o dinheiro. E isso é super positivo, obviamente, mas eu acho que também a questão de você remover a necessidade de confiança também abre um leque enorme de opções para você poder interagir com mais pessoas, você poder acessar liquidez de mais lugares, você não está restrito a ambientes que demandam essa confiança. Me perdi um pouco na tua pergunta, viajei aqui, não sei se isso responde bem o que você falou. Não, Pode perguntar de novo no seu caso. Não, achei que respondeu. Tipo, essa parte de bancos de dados descentralizados são mais robustos, por exemplo, é um argumento que faz sentido e é pouco comentado também. Eu achei uma boa resposta, não se preocupa. Era aquela história sobre... E até, desculpa te interromper, mas assim, em relação aos centralizados especificamente, que foi o foco da tua pergunta, assim, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem o que é o Drex. Eu mesmo não estudei tão a fundo, muito embora eu já tenha visto um pouquinho mais parcimônia no ano passado. O Bruno Batavia, né, que é um cara que trabalhava dentro dessa iniciativa de ativos digitais do Banco Central, ele é uma pessoa próxima aqui, porque ele, enfim, hoje ele trabalha na Valor Capital, que é até aqui em cima, no menos um do nosso prédio, mas antes ele era marido de uma pessoa que trabalhava aqui na Hashdex, então a gente tinha um contato bom com ele, e conversando e ouvindo tudo que ele tinha para falar em relação ao Drex, a gente estava super animado, já desde aquela época, e eu acho que as pessoas entendem um pouco mal, especialmente talvez a bolha bitcoinheira entenda um pouco mal e pensa, sei lá, no yuan digital, pô, será que é uma ideia boa a gente ter o governo podendo controlar a emissão do dinheiro que está em circulação ou o nível de confisco? E a verdade é que não é, mas a segunda verdade é que já existe esses sistemas centralizados em que a gente tem hoje um certo grande controle do dinheiro que circula no país, ele já existe. E eu acho que até por isso o Bitcoin tem valor pra cacete. É até por isso que o Bitcoin é muito necessário. Mas eu não vejo necessariamente no Drex ou em qualquer outro tipo de plano, né, de CBDC ou algo do gênero, que isso vai ser pior do que o sistema vigente. É justamente um aprimoramento do que já existe e que só deixa mais claro ainda a necessidade de métodos alternativos de você poder ter liberdade e não ter que confiar no governo e na política monetária do Banco Central. Não sei se agora eu viajei ainda mais, mas enfim, é isso. Não, acho que o que você falou é importante falar também, que querendo ou não é isso, a gente tem um puta medo do Drex, mas o Pix já tá aí, o Pix já consegue visar CPF por CPF, então assim, tem todo o argumento que, pô, no Drex tem contratos inteligentes, etc, que, pô, pelo menos se o Pix já traz a parte ruim, pelo menos tem uma parte que pode vir a ser interessante, né? Eu confesso que eu estudei muito pouco o Drex também para ter qualquer opinião sensata, assim, eu sou paranoico como bitcoinheiro, então tenho um receio, mas é isso, querendo ou não, o Pix já consegue ser rastreado CPF por CPF, então, no fundo, esse cenário de dinheiro digital controlado já consegue ser usado para censurar pessoas específicas por opiniões específicas, não é uma grande evolução na minha visão disso.
Mas eu acho que até são coisas separadas, assim, dando uma pincelada muito rápida sobre o Drex, você tem uma diferenciação entre o que é o real digital e o que é, digamos assim, as stablecoins que os bancos vão poder emitir. E se você confia na Tether, se você confia na Circle, será que vai ser tão diferente assim se você confiar no BTG? Será que vai ser tão diferente assim se você confiar no Itaú? Você está confiando numa entidade centralizada, você vai ter como fazer auditoria on-chain do nível de reservas e do quanto está sendo emitido. Tem uma questão talvez de soberania, né, e do quanto o governo influencia isso ou não, mas, novamente, ninguém está falando aqui você vender seus bitcoins e comprar o real tokenizado. Não é essa a ideia. É mais uma questão de você já tem uma infraestrutura hoje que é ineficiente, não que a nova infraestrutura vai ser perfeita, mas ela vai endereçar pontos interessantes. Eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa, já foi um pouquinho mais popular isso há 2 anos atrás, a ideia de DeFi mullets, né? Mas a gente vê cada vez mais a adoção institucional de DeFi em instituições grandes, assim, você poder ter um back-office gerido por contratos inteligentes, sem depender de erro humano, sem ter que gastar um dinheiro alto com o OPEX todo mês, isso é um benefício que DeFi, por exemplo, traz para você. E a aplicabilidade disso no mundo que a gente vive hoje com bancos tradicionais e tudo mais, eu acho que isso aí representa um ganho de eficiência legal. Completamente em paralelo, como a gente acabou de falar, isso não significa que você precise deixar de frequentar os ambientes públicos permissionados. Não significa... Pelo contrário, é provável que no apogeu, assim, no auge, no ápice de essa cultura de Drex e tudo mais está perfeitamente integrada, é provável que a gente veja, pelo contrário, o Brasil ou bancos ou o Banco Central, de alguma forma, se aproveitando de aplicações descentralizadas para gerar mais liquidez, para gerar um yield, para poder, de alguma forma, ter também os benefícios que as blockchains públicas não permissionadas dão, né? Então, essa é a ideia, você ter blockchains privadas que vão poder, de alguma forma, ter uma eficiência maior, né? Nem tudo precisa ser descentralizado, as coisas que não precisam ser descentralizadas, elas muitas vezes são mais eficientes, mais rápidas, você consegue pivotar e ter tomadas de decisões mais... eu esqueci agora se isso é convexo ou côncavo, mas eu acho que são decisões convexas, de maneira mais rápida. Mas você também vai poder ter acesso, né, às plataformas públicas e descentralizadas e não permissionadas, que vão permitir que você tenha um nível de liberdade maior. Boa. Cara, e assim, você falou que você tem esse escopo de entender cripto como um todo. Em 2023, no começo, surgiram inscriptions no Bitcoin. Depois vem BRC20s e agora Runas. Como você e vocês na equipe de research viram tudo isso e o que vocês acreditam que isso representa para o futuro do Bitcoin como um todo? Ótima pergunta. Eu troquei muita ideia com o Lug Chile, né, sobre isso recentemente. Você conhece o Lug, né, Caio? Acho que ele é o 5º ou 6º episódio aqui do podcast. Eu gravei com ele sobre Runa, assim. O Lug é incrível e, pô, é difícil você encontrar alguém que, inclusive, manja mais de Ordinals Inscriptions. Sobre a tua pergunta, a gente aqui em casa, sobre Ordinals Inscriptions, a gente tem uma visão, como é que eu posso colocar, que fica separada em 2 partes. A primeira parte é tipo, eu acho isso legal, eu acho isso... Então, vamos lá, em 3 partes. Eu acho isso legal? Sim. Eu definitivamente acho legal, para começar, que as pessoas tenham a capacidade de ter encontrado um caso de uso interessante do Bitcoin. Não necessariamente registrar sapos no blockchain do Bitcoin seja o melhor uso para aquele block space. Concordo, mas o importante é, primeiro, que as pessoas usem essa disrupção da forma que elas quiserem. E segundo, não tem a ver com como está sendo aplicado agora, né? Tem a ver com o que você pode fazer a partir disso. Você pode ter casos de uso super interessantes a partir do uso de Ordinals Inscriptions. Então, esse é um ponto. O segundo ponto mas o que isso significa para o futuro do Bitcoin? E o que eu acho que isso significa para o futuro do Bitcoin em seu estado final é o seguinte: a gente tem hoje um mundo no qual poucas pessoas talvez se atentem para isso, mas o fee market, né, a capacidade de uma blockchain de gerar receita para as pessoas responsáveis por manter essa blockchain viva,
é um dos pontos mais importantes para você saber o sucesso de longo prazo de uma rede. Então, no Bitcoin, as pessoas que são responsáveis por manter a rede segura são os mineradores. As pessoas que rodam full node também, mas enfim, isso é outra conversa, de outra forma. Mas enfim, as pessoas responsáveis por manter um hash rate alto, as pessoas responsáveis por incluir transações do bloco, as pessoas responsáveis por resolver um problema matemático complexo são os mineradores. E esses mineradores, eles precisam ter incentivos de curto e longo prazo para poder estar rodando as suas ASICs, né? Suas Antminers. E eu acho que a coisa mais saudável no mundo, e talvez não seja esse o killer use case, mas eu espero que sempre tenha um novo que possa, de alguma forma, incutir isso na cabeça das pessoas que estão usando a rede do Bitcoin. Precisa haver algum tipo de incentivo para que as pessoas usem a rede do Bitcoin. Se você não usa a rede do Bitcoin, você não gera taxa. Se você não gera taxa, o minerador fica dependendo única e exclusivamente da recompensa do bloco, né, o subsídio, né, do minerador, que é o que ele ganha como prêmio, né, quando ele consegue minerar o bloco, e isso é um problema grande, porque com o passar do tempo, naturalmente, o subsídio vai caindo, e se as pessoas não demandarem o uso da rede, você volta para aquele mesmo problema que eu falei sobre a Polkadot, sobre a Cardano. São redes que vivem muito bem lá dentro, que bom, legal, tem seu propósito, mas que não tem aplicabilidade de fora. Então, você poder ter na rede do Bitcoin casos de uso que façam com que as pessoas demandem a rede, você ter casos de uso que façam com que as pessoas gerem FIIs, gerem taxas para que os mineradores tenham incentivo de estar fazendo o que eles têm que fazer de maneira não maliciosa, isso é super legal. A gente quer que cada vez menos, proporcionalmente falando, cada vez menos seja, sei lá, que a recompensa do minerador seja 30% devido ao subsídio, 10%, 5%, 1%. Não que seja 90% como era até 2 anos atrás. A gente quer que justamente que as taxas comecem a ser um ponto mais importante dentro dessa balança. Então, quando você me pergunta o que eu acho em relação ao Ordinals Inscriptions, BRC20 e Runas, acho legal, como um caso incipiente, né? A gente chama de primitives, né? Os primitivos, os casos primitivos. Não necessariamente acho que vai ser o que a gente vê hoje são os casos finais do para que esse tipo de inovação foi instituído, mas eu acho que qualquer coisa que drive demanda por espaço de bloco é uma coisa positiva, porque você está criando os incentivos corretos para os mineradores e você depende cada vez menos do subsídio. Né? Daqui a 100 anos, cento e tantos anos, a gente não vai ter mais recompensa do bloco. Como é que esses caras vão estar sendo recompensados? Bitcoin no futuro vai valer sei lá quanto, porque os bancos centrais vão imprimir dinheiro loucamente e isso vai fazer com que no relativo o dólar e todas as moedas fiduciárias se desvalorizem em relação ao Bitcoin. O Bitcoin vai valer muito por isso. Pode ser, ou não. Obviamente, é muito provável que as moedas fiduciárias realmente elas percam muito seu valor, mas quem disse que a gente não vai ter uma outra alternativa que não o Bitcoin? Para que seja o Bitcoin, para que a gente tenha no Bitcoin um sistema de pagamentos, um sistema, um meio de troca, uma forma de você mandar dinheiro internacionalmente e um instrumento, uma plataforma tecnológica com a qual você possa interagir para fazer registros de informações ou do que for, isso precisa ter esses casos de uso. Eu acho que esse talvez tenha sido o grande benefício de BRC20, de Runas e tudo mais. Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções e em seguida clique em Cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em Selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Cara, 100% de acordo com essa visão. Desde o começo, eu trabalhava numa mineradora na época, na Arthur. Então, foi muito claro para a gente os benefícios. O hash price estava muito em baixa, tudo mais, e, querendo ou não, tem toda a história de que Bitcoin é incensurável. Então, por que as pessoas não podem fazer
o que elas quiserem, contanto que você não esteja tentando quebrar o consenso. Tipo, não mudou nenhuma regra, não precisou um fork, não precisou nada. Pô, quem sou eu para falar qual é a transação que é válida ou não? E toda essa história de monetizar o espaço ocioso do bloco, no fundo, eu lembro que eu gravei um podcast bem na época, assim, um mês depois, com um minerador, e eu provoquei ele, um amigo meu, o Eduardo Meyer, provoquei ele falando, pô, talvez as inscriptions estejam fazendo pelo espaço do bloco o mesmo que a mineração de Bitcoin fez pela energia, que é o quê? É monetizar o recurso ocioso. Ou seja, tipo, antes a gente tinha uma rede que era um sets por byte. Hoje em dia está em 4, mas no último ano e meio, assim, 4 é muito baixo. A gente, quando estava abaixo de 10 sets por byte, a gente já achava que era baixo, assim. Então, 100% de acordo. Mas daí, dito isso, eu queria te perguntar como você vê, então, o futuro do ecossistema como um todo. Porque, assim, tem aquele paper que para mim é clássico, assim, é um dos papers que eu sempre cito, que eu gosto muito, que é o Bitcoin First, da Fidelity. E eles colocam um cenário binário, assim, eles veem que ou o futuro do ecossistema como um todo é um futuro multi-chain, que significa que vai ter o Bitcoin como ouro digital, como reserva de valor, mas várias aplicações rodam em várias outras blockchains, eles citam NFTs, eles citam stablecoins, etc., ou um futuro em camadas. E na época do artigo só existia a camada Lightning. Tipo, hoje em dia eu tenho acompanhado assim, ó, já tem o FedMint, já está surgindo a Botanics, já está surgindo Stacks, já está surgindo, sei lá, N outras camadas. E se a gente pensar, isso você vai saber mais do que eu, mas eu lembro que eu estava acompanhando e a atividade de NFT na rede do Ethereum caiu bastante pós-lançamento. Atividade de tudo caiu bastante no Ethereum. Justo. Mas isso vai ser um ponto para daqui a pouco, inclusive. Mas, tá. tipo, no fundo, tem um jogo de soma zero aí. Entre, sabe, o recurso que entra na rede A não entra na rede B. A partir do momento que o pessoal consegue fazer BRC20, runas são exemplos do quê? De casos de uso que estavam em outra rede e estão vindo para um futuro em camadas em vez de um futuro multi-chain. Como você enxerga esse artigo da Fidelity? Você concorda com qual cenário, assim, como, sei lá, porque assim, você tem um conhecimento muito maior que o meu sobre o ecossistema cripto, assim, eu sei que existiu a Axie Infinity, esse tipo de coisa, mas eu sempre estudei muito mais o Bitcoin, então minha visão é enviesada, eu acredito num futuro muito mais em camadas, porque me parece que faz sentido o pessoal querer construir numa camada mais sólida, sabe? Que nem você vai construir um prédio, você quer a fundação robusta e não um pântano. Mas talvez não tenha essa necessidade para certos protocolos e o futuro seja multi-chain, não sei. Então, falei muito aqui, mas como você vê tudo isso? Porque eu vejo os BRC20 runas como um primeiro balão de ensaio que mostra essa tendência dos casos de uso que estão nas outras redes caírem para a rede do Bitcoin com o tempo. Não, boa. Cara, primeiro, eu acho que definitivamente a gente tem conhecimentos complementares. Eu não sei mais que você não, Caio. Mas, em relação ao que você perguntou, para começar, esse paper da Fidelity é muito bom. A Fidelity, inclusive, escreve coisas ótimas. Eu acho o Bitcoin First é de 2022, se eu me lembro bem, né? Início de 2022, se eu não estou enganado. E Pristine Collateral, eu acho que foi a primeira vez que eles usaram esse termo, né? No paper da Fidelity. E sobre a tua pergunta, isso em 2022, no início do ano, estava super em voga, né? Eu falei sobre a permissionless que eu vou visitar daqui a 3 semanas, sei lá. Na permissionless de 2 anos atrás, em Palm Beach, eu estava lá, e o grande tema dos painéis era um pouco disso, né? Se o futuro seria multi-chain ou não. Teve um painel, especificamente, em que, se eu me lembro bem, a gente teve o cara da Optimism, um cara da Arbitrum, um cara da Polygon e um cara da Near. E eles estavam tentando chegar num consenso em relação a se eles acreditavam que, pelo contrário, você teria uma blockchain, uma grande blockchain com infinitos rollups, como o Ethereum. Então, você teria Ethereum como uma grande camada de settlement layer, ou, no caso, agora que a gente tem a rede do Bitcoin podendo ser essa grande camada e infinitos rollups depositados, plugados embaixo delas, ou senão a gente teria um mundo no qual várias blockchains coexistiriam e que a questão da interoperabilidade
seria aí a ideia prevalente, né? E, obviamente, não teve consenso entre ninguém, todo mundo queria vender seu peixe, tinha gente como os caras da Arbitrum e da Optimus querendo falar de roll-ups, e o cara da Near queria falar como não, liquidez depositada, tem como você fazer, tinha como driblar bridges, né, porque bridges era uma grande questão, não sei se você lembra, mas pouco menos de um mês antes desse evento da Permission, assim, em abril ou março, teve aquele hack da Ronin de mais de 600 milhões de dólares, enfim. Então, o ponto é, quando você está falando de mundo multi-chain, eu acho que tem redes diferentes com propostas de valor diferentes. Não necessariamente eu acho que só haverá aplicações na rede do Bitcoin. Eu acho que a Ethereum hoje e as outras plataformas de contratos inteligentes, elas cumprem um papel que eu acho que até o nível de simplicidade, eu digo simplicidade de uma forma elogiosa, o nível de simplicidade que você tem na rede do Bitcoin, isso é uma coisa que também ajuda com a segurança, isso também é uma coisa que ajuda com o que eu acho que é o principal, ou pelo menos os principais propósitos que a gente tem para a rede do Bitcoin. Eu não sei se necessariamente eu quero que na rede do Bitcoin uma série de aplicações rode lá, não sei se vai ser a coisa mais prática do mundo, por mais que você tenha soluções interessantes sendo desenvolvidas hoje pela Lightning Labs, né, que era a Taro Assets. É isso, né? Lightning Labs, você me lembra bem? Posso estar enganado? Isso mesmo. Então, desenvolvimento de stablecoins, desenvolvimento de soluções que podem dar um pouquinho mais de escalabilidade. Então, assim, sem querendo groselhar muito, sem querendo viajar muito na maionese em relação à tua pergunta, eu acho que o mundo ele vai ser de um contexto de few take all, não vai ser um one winner takes all. Você não vai ter um mundo no qual só a rede do Bitcoin existe, ou só a rede Ethereum existe. Você vai ter um mundo com algumas redes. Mas você deve, muito provavelmente, para algumas soluções que vão se beneficiar de centralização. A gente estava falando um pouquinho mais cedo, nem tudo precisa ser descentralizado. Alguns produtos, alguns serviços, algumas aplicações, elas vão se beneficiar de ter um nível de controle maior. Elas vão, eventualmente, ter suas app chains, né? A gente tem o pessoal da Tense hoje como um grande player aqui no Brasil que produz AppChains, o Thiago Rudiger, tenho certeza que vocês conhecem. O Caio conhece, eu sei. Mas o pessoal que está assistindo, ele até participou daquele podcast recentemente lá no Flow Podcast, com o Francisco Carvalho, né, da Blockchain Rio, e o Felipe da Paradigma. Então, assim, acho que vai ser um mundo de poucas redes, e aí sim, infinitos rollups. Eu acho que é mais provável que a gente veja na Ethereum vários rollups, podendo ser eles AppChains ou não, do que um mundo no qual a gente tem Polkadot muito forte, ao mesmo tempo Cardano muito forte, ao mesmo tempo a BNB Chain muito forte. Eu não acredito que seja um mundo com liquidez fragmentada por várias redes. Eu não vejo muito porquê. Até porque a maior parte dessas redes é deficitária. A maior parte dessas blockchains não gera receita. As únicas duas blockchains hoje que geram receita, curiosamente, são Ethereum, tirando a rede do Bitcoin, né, que é outra coisa. As plataformas de contratos inteligentes hoje vigentes, que geram receita, são a Ethereum e a rede Tron. E desde o Dencun, na rede Ethereum, desde dessa última atualização, você viu a receita do protocolo caindo, sei lá, por 10. Então, a liquidez foi muito migrada, né, para os rollups. O nível de atividade foi muito migrado para os rollups. A gente pode entrar com um pouquinho mais de calma nisso aí também. Mas, enfim, então, sobre o paper da Fidelity, eu acho que o Bitcoin está hoje num Monte Olimpo de talvez ser o grande projeto que tenha atingido uma massa crítica, uma velocidade de escape. Ser aquilo que eu tenho confiança em investir hoje, porque daqui a 50 anos, 30, 40, 20, enfim, quantos anos forem, eu tenho muita confiança que vai estar aqui ainda, vai ter sua proposta de valor, vai estar, de alguma forma, agregando valor para a sociedade. Eu não tenho o mesmo nível de confiança para as alternativas, mas eu acho que as alternativas vão existir, nem que seja por uma questão de propósito. Eu não acho que necessariamente o propósito da rede Ethereum, você ter eventualmente sei lá, várias aplicações específicas, sei lá, redes descentralizadas. Tem o Nostr na rede do Bitcoin? Tem. Eu não sei se o Nostr é o use case principal de como melhor usar a rede do Bitcoin. Eu acredito mais em um Lens Protocol na Ethereum do que eu acredito no Nostr na rede do Bitcoin. Eu acho que faz mais sentido. E só aproveitando um gancho para fazer um último comentário, os rollups na rede do Bitcoin são um pouco mais complicados. Por quê? Porque eles ainda hoje, pelo menos,
tem camadas de centralização de risco muito grande. A gente viu um ofurô muito grande em relação à Babylon Chain nos últimos meses, e a Babylon, quanto mais eu estudo, mais eu tenho medo. Não estou decretando nada para ninguém, mas assim, eu, como researcher, quanto mais eu vejo, menos eu gosto. Eu vejo soluções como a da Botanics, que você mencionou, sendo soluções interessantes, né? Eu conheço a Lisha, né, que é da Botanics, enfim, e um pouco do pessoal, e eu acho legal, mas novamente, não adianta você ser um ecossistema insular pequenininho. Para você rodar na Botanics e você ter o yield gerado na Botanics, que faz o yield nativo, né? Você está recebendo em Bitcoin, não em algum token daquela Layer 2. Precisa ter atividade na rede para você poder gerar esse yield. Então, como a gente estava falando mais cedo, né? Talvez fazendo um grande full circle. Essas aplicações, esses casos de uso interessantes, eles são muito necessários porque eles geram atividade. Quando você não tiver atividade, quando você não tiver demanda por espaço no bloco, não adianta nada você ter um arcabouço tecnológico, esse framework super legal, bacana, mas que não tem a estrutura de incentivos para poder sair dessa plataforma para essa plataforma, que é onde a gente acha que pode chegar. Boa. Daí, puxando um pouco agora para o que eu imagino que você acompanha mais, assim, talvez, que é o papo ETFs. Esse ano a gente viu o lançamento de 2 ETFs supostamente muito grandes, né? O ETF do Bitcoin, que foram vários, e os ETFs de Ethereum também. Daí eu queria que você fizesse uma comparação de como foi o lançamento de ambos, se ambos foram em linha com a expectativa, superaram a expectativa, não superaram a expectativa. Não sei, tipo, qual é a avaliação da Hashdex sobre o lançamento desses ambos 2 ETFs? O lançamento dos ETFs de Bitcoin foi um sucesso absoluto, né? Foi o maior lançamento de ETFs da história da Bolsa Norte-Americana. Foi um grande driver de preço, a gente acredita. Tinha uma demanda reprimida muito grande. Por mais que os institucionais, né, grandes fundos de pensão, estratégia de tesouraria de grandes empresas, por mais que isso ainda seja uma coisa relativamente tímida, o perfil médio da pessoa que está mais investindo nesse ETF ainda por incrível que pareça, investidor de varejo. A gente aos pouquinhos está destravando isso aí. Você tem fundos de pensão de Wisconsin, de Nova Jersey, de Michigan, eu acho, fazendo já os primeiros aportes. Você vê, enfim, grandes empresas. Esqueci agora como é que é o nome de uma empresa japonesa que está já há alguns meses. Oi? TEPCO. A TEPCO também, mas não tem a TEPCO também, mas tem uma outra que quando estava meio mal das pernas... Metaplanet, isso. A Metaplanet, que tem o plano, né, de chegar a 1 bilhão de ienes, né, investidos em ETFs da BlackRock. E, enfim, ou de Bitcoin, né? Se eles perceberem que existem alternativas melhores. Mas, enfim, então o ponto o lançamento dos ETFs de Bitcoin foi um sucesso absoluto. Representou, inclusive, naquele momento, ou nos meses, inclusive, antes desse lançamento, um shift interessante em relação ao discurso que esses grandes players institucionais tinham em relação ao Bitcoin. Quando você via o Larry Fink há 2, 3 anos atrás, ele falava de Bitcoin um canto de boca, falando mal pra caramba, associando a lavagem de dinheiro, a crime. Agora ele fala que o Bitcoin está digitalizando o ouro. E em momentos como a gente teve no início do ano passado, com o Silicon Valley Bank tendo sérios problemas e o Bitcoin subindo 30%, 40%, né, ao mesmo tempo, as pessoas associam a isso a ideia do Bitcoin ser um ativo sem risco de contraparte, como tem nos bancos regionais que tinham nos Estados Unidos. O Larry Fink se referiu a movimentos como esse como movimentos de flight to quality. Isso aí era uma coisa inconcebível assim, há 2, 3 anos atrás. Então, isso foi um detalhe interessante. E fez preço, né? Se você pegar desde o anúncio, né, no ano passado, ou expectativa grande de que fosse aprovado no ano passado, se ela pega de outubro até ter sido listado e um mês depois, digamos assim, valorizou quase 100%. Então, fez preço, foi uma coisa boa. O ETF de Ethereum not as much, assim, não foi na mesma linha, não. Um pouco por timing de mercado, um pouco porque geralmente os ETFs de Ethereum, quando foram lançados, eles têm menos interesse mesmo. Se você pegar tanto no Brasil, quanto na Ásia, quanto na Europa... Ásia não, perdão. Tanto no Brasil, quanto no Canadá, quanto na Europa. Quando você teve o lançamento de um produto single asset Bitcoin e depois veio o de Ether sempre teve mais ou menos 28, 29, 30% do AUM, né, do interesse em grana
dos de Bitcoin. Então, já era esperado que fosse menor, mas os Bitcoin no início juntaram 15 bilhões, então 4, 5 bilhões para Ether parecia ser uma hipótese razoável. E até no seu lançamento teve interesse. Apesar de não ter feito preço, teve um interesse forte, até nos primeiros dias pelos ETFs de Ether, mas também teve muito outflow, especialmente no produto aí da Grayscale, né? Eles tinham um trust fund de Ether, né? O Ether, e o Ether, enfim, teve muito outflow, então isso acabou netando. Enfim, e o momento hoje de mercado não é o melhor. Então, o lançamento dos ETFs de Bitcoin foram super positivos, o de Ether, até combinando com o momento que a gente está de achar que o Ether, ele não está... A rede Ethereum como um todo não está no seu melhor momento em termos de confiança no mercado. Você vê conversas no Bankless, você vê trabalhos de pesquisa da Blockworks falando, o que aconteceu com o Ethereum depois do Dencun? O nível de atividade caiu, o nível de receita caiu, o nível de volume de transação caiu. Então, assim, e nesse meio tempo, Solana, por mais que eu não seja particularmente o maior fã de Solana em vários sentidos, Solana vem ganhando muita popularidade. Então, de novo, né, porque já teve em outros momentos, mas sendo esse o caso, eu acho que por isso os ETFs de Ether tiveram um interesse menor. Eu ainda acho que esse ano a gente pode ter muito possivelmente um rally legal para o Ether, mas nesse momento está difícil. Seria segurar a faca caindo ainda. Boa. Cara, eu acompanhei o lançamento do ETF de Bitcoin muito mais do que o do Ethereum, eu confesso. Mas o que eu acompanhei por cima do Ethereum, eu vi mais ou menos o que você falou, assim, tipo, que nem o do Bitcoin teve uma saída forte por causa dos fundos da Grayscale, né? Tipo, isso rolou com o Bitcoin também, mas não teve uma demanda tão forte assim que nem a do Bitcoin, né? A do Bitcoin, que nem você falou, foi histórica, a do Ethereum, não. Daí eu queria a sua visão de o porquê disso. E aí, para tentar entender porquê disso, assim, a minha hipótese é que qual é a visão que os institucionais têm sobre o Bitcoin e o Ethereum? Tipo, eu sei responder para o Bitcoin. O Bitcoin é uma reserva de valor. O Bitcoin é o ouro digital. Eu não sei responder para o Ethereum. O Ethereum, para mim, assim, na visão de um institucional, por que eu invisto em Ethereum se Ethereum, Solana, sei lá quem estão brigando pela mesma coisa e no fundo é uma plataforma de processamento que se diz descentralizado? Será que eu não posso fazer na AWS igual? Isso não é mais um investimento de venture capital, de risco e não uma... Não sei, para mim parece que é isso, assim, sabe? As pessoas não saberem... Porque eu não sei dizer, tipo... E aí eu queria te perguntar, qual a visão que os institucionais têm para o Ethereum? Porque talvez, é o que você falou, no contexto atual, por que o Bitcoin fez muito mais mercado? Talvez seja porque está muito mais fácil vender a tese de reserva de valor em vez de uma coisa mais venture, assim. Mas isso são hipóteses, porque eu realmente não sei como institucional vê o Ethereum e, eu falei, eu estudo bem menos o Ethereum. Não, boa, Caio. Assim, para te falar a verdade, você está super em congruência com a visão do meu head, por exemplo, aqui de research. Ele está recentemente, como é que eu posso colocar em... Qual seria o contrário de uma lua de mel? Ele está de mal, digamos assim, com o Ethereum, por não entender até muito bem qual é a proposta que ela traz para o investidor médio que não entende, não dá valor à descentralização. Assim, no Ethereum você tem algumas coisas interessantes. Você tem a capacidade de se tratar o Ether como um bond, né? Você tem, através do staking, a possibilidade de você rentabilizar de maneira nativa ou pelo menos também não ser diluído, né? O quanto de Ether você tem na carteira. O jeito que eu gosto de pensar no Ethereum é o seguinte, assim, muito parecido com o que você tinha, sei lá, há 30 anos atrás com a internet. Você vai ter uma série de casos que não são talvez os casos mais fortes, né? Sei lá, 30 anos atrás o pessoal tinha muita dificuldade de entender por que a Amazon seria grande. Vender livro na internet, ficar vendo cardápio de restaurante na internet. Será que é para isso que eu vou investir meu dinheiro num projeto relacionado à internet? E, assim, o que eu acredito é que nos próximos anos a gente vai ver um uso mais prático, um uso mais corrente para contratos inteligentes. E onde é que eu acho que esses contratos inteligentes eles vão viver?
Eu acho mais provável hoje, eu posso revisitar essa opinião todos os dias, mas eu acho hoje o cenário mais provável. Eu não trabalho com certezas, eu trabalho com probabilidades. A probabilidade maior hoje, para mim, é deles viverem no Ethereum. E eles vivendo no Ethereum, eu preciso fazer registros na camada do Ethereum para interagir com essas diferentes plataformas. Para eu fazer, então, para eu poder imaginar um mundo no qual tem um roll-up que me permita usar redes sociais na rede Ethereum, de uma maneira que eu tenha posse da minha propriedade intelectual, que todos os tweets, todas as fotos, todos os vídeos, todos os seguidores que eu tenha sejam realmente meus, que estejam como NFTs na minha carteira, isso tem que viver em algum lugar. Digamos que viva num roll-up da Ethereum, que o Lens Protocol vire um roll-up na Ethereum. Para o Lens poder fazer essa série de registros que todo mundo que está usando as diferentes plataformas de redes sociais são criadas a partir dessa infraestrutura. Não sei se você conhece o Lens, depois a gente pode bater essa bola, mas é uma infraestrutura que permite com que você crie redes sociais usando a infraestrutura deles. Então tem o Lendstory, tem vários diferentes redes. E aí, se você não gosta daquela plataforma, você despluga sua carteira, sua Rainbow Wallet, sua Coinbase Wallet, sua MetaMask, enfim, sua carteira, e você vai para outro projeto. E você leva contigo a propriedade intelectual que você tem, porque eles são NFTs. Então, assim, se várias pessoas interagirem com esses diferentes protocolos, para eles poderem fazer o registro da informação do base layer, isso aí vai precisar de Ether. Eu vou querer interagir com fazer swaps, eu vou querer interagir e fazer empréstimo, vou querer interagir e fazer apostas esportivas, vou querer interagir e poder acessar um metaverso para ver partidas de futebol, para ver um filme, ou para poder jogar um jogo, enfim. Todas essas diferentes interações, seja diretamente na rede Ethereum, ou seja num roll-up, esse roll-up, pela grande demanda que vai ter de uma grande base de usuários, vai precisar frequentemente agrupar todas essas informações e registrar constantemente. Isso demanda Ether. Então, o valor da Ethereum para mim é você ter essa infinidade de aplicações complexas podendo ser registradas nessa camada base descentralizada, permitindo, então, com que pessoas tenham acesso a aplicações e que essa informação seja registrada de uma forma que nenhuma forma autoritária possa chegar lá e falar, não, isso aqui não gostei, vamos dar esse registro aqui. Então, essa para mim é a proposta de valor da Ethereum. E... Desculpa, qual era a sua pergunta além disso? Não, era isso. Tipo, como os institucionais veem isso? E aí você falou aquela parte que seu chefe também tem essa dúvida, e no fundo, eu acho que talvez, tipo, respondendo o que você falou, eu acho que eu estou entendendo na nossa conversa que uma diferença clara de pensamento entre o pessoal mais Bitcoiner do pessoal mais cripto como um todo, aparentemente a questão da descentralização, sabe? Tipo, no fundo, por exemplo, eu sempre ouço falar e concordo com o argumento de que o Ethereum não é descentralizado, porque a gente conhece o Vitalik, tem o Premine, etc, etc. Não precisamos entrar nesse nicho, mas é muito mais uma questão de, sei lá, é possível ter uma escala de descentralização ou descentralização é algo binário? E aí pelo que eu entendo, pessoas... sei lá, se você considera que é binário, no fundo, a Solana vai ser mais centralizada do que o Ethereum e, portanto, vai ser mais eficiente também, vai ter menos taxa, vai rodar mais fácil, vai dar menos bug, sei lá, tá mais centralizado no desenvolvimento. E aí pode surgir Diga. Não, pode falar. Não, pensei que tinha acabado. Não, que a tendência, então, seria o quê? Visto que a gente abriu mão de uma descentralização absoluta, vai ter sempre uma corrida que vai puxar cada vez para ser mais centralizado e, portanto, mais eficiente, até chegar numa AWS. E isso é um pensamento que, para mim, até que faz sentido. Assim, eu não... É o que eu falo, eu não sou programador, então eu não entendo nas nuances, no detalhe, se é viável tecnicamente ou não. Mas, no ponto de vista, eu conheço quem é o Vitalik, como eu chamo isso de tão descentralizado assim? Não sei, para mim é uma crítica que faz sentido e, sei lá, não é um podcast sobre Ethereum versus Bitcoin para a gente precisar entrar nisso no detalhe, assim, mas não sei, talvez daí que venha a birra do seu chefe atual. Não, na verdade, o problema, ele adora a centralização, o problema dele tem mais a ver com, como é que eu posso colocar? A Ethereum hoje está desde o DENCUM, um decréscimo no nível de atividade e de receita muito grande. E ele vê, aí talvez fazendo link com o que você falou, talvez na Solana uma alternativa mais rápida, mais monolítica. Mas é isso, por que tá tendo uma queda de atividade no Ethereum? Porque tá indo para os roll-ups. Porque tá indo
para o Rollup, se não para Solana? Você está indo para uma segunda camada que é mais eficiente e tem menos taxa, então. Saquei. Não, mas aí vou responder primeiro a tua pergunta anterior e depois me lembra da gente chegar nisso, porque isso é importante. Primeiro, em relação à tua pergunta, só vamos tomar cuidado para definir o que é descentralização. Por exemplo, quando você fala sobre eu conheço o Vitalik. Não, beleza, você conhece o Vitalik. Isso significa que você tem um key person risk. Você tem associado àquela rede, a imagem daquela rede, o sucesso daquela rede, a percepção pública daquela rede, a imagem de uma pessoa única. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Isso não é necessariamente um problema de descentralização, porque a Ethereum, ela é... Vamos lá, se a gente for pegar o pé da letra, a Ethereum não é a Ethereum que a gente brinca hoje. A Ethereum, na verdade, é a Ethereum do DAO Hack, que sofreu o hack da DAO lá atrás, em 2015, sei lá. Da mesma forma como o Bitcoin original é o Bitcoin Cash. Se você for pegar a ferro e fogo. Então, assim, não sei se eu vou virar uma pessoa pública que vai apanhar daqui a, sei lá, assim que esse podcast for ao ar, mas o ponto é, se a gente for olhar desde os primórdios e pensar o que significa uma rede ser ela, a gente tem que pensar em consenso social, certo? Então, se o Vitalik, por acaso, ou a Ethereum Foundation, do jeito que eu entendo, tá? Se alguém me corrija se eu estiver falando bobagem, mas do jeito que eu entendo, se eles fazem algum tipo de atualização ou fork, e isso vai contra o que a comunidade da Ethereum, ou a comunidade de qualquer rede, acredita ser o ideal, você não atualiza seu software, você não atualiza pode ser o seu software, não preciso usar um termo específico, e você simplesmente não participa daquele ecossistema novo. Se você acha que um fork é importante, você não concorda com as novas regras do jogo, você tem todo o direito, e se isso for uma maioria de consenso da comunidade, o fork existir não é um problema. Então, assim, isso é um ponto. Então, como é que a gente define descentralização? Como eu defino, melhor, descentralização? Descentralização é o quão distribuído é o mecanismo de consenso do que estabelece o que é verdade naquela rede. Ou seja, eu vou incluir informações e auditar informações na rede. O quão distribuído eu estou em relação a isso. Se tem uma pessoa fazendo auditabilidade de inclusão do que é a verdade, isso é um problema. Se tem 1 milhão de pessoas distribuídas pelo mundo, com todos os incentivos necessários para que, se alguém, inclusive, agir de maneira maliciosa, que eu possa punir essa pessoa e ela não tem os incentivos para fazê-lo, isso, para mim, é um sistema distribuído e descentralizado. Então, isso é um ponto. E isso, eu acho que é fairly decentralized, assim, quando a gente pensa na Ethereum. O que as pessoas podem falar, isso tanto, talvez, para a rede do Bitcoin quanto para a Ethereum, que talvez você tenha, geograficamente, um nível forte de centralização em relação a quem participa desse consenso. Você tem grandíssimas mineradoras de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso é um problema. Pode ser um problema. Você tem grandes empresas que fazem staking de Ether nos Estados Unidos. Isso pode ser um problema. Mas isso não é uma característica, inclusive, que só tem na Ethereum. Tem também para o Bitcoin, por exemplo. Então, não acho que não seja um problema. Acho que quanto mais distribuído, melhor. Mas não acho que seja um fator que compare a Ethereum com a Solana. Para mim, são ordens de magnitude muito diferentes. Eu digo isso, inclusive, para falar a verdade, eu não sou co-founder da Ethereum, não tenho nada a ver com o projeto, mas é só porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas ficam muito abraçadas em relação a uma crença pró ou contra. Eu não estou in love, não estou apaixonado pelo Ethereum, nem pelo Bitcoin, nem por ninguém. Pelo Bitcoin talvez um pouco, mas eu vejo valor porque tem valor. Se por algum motivo deixar de ter valor, eu não tenho nenhum tipo de compromisso com isso. Não é time de futebol. Instrumento de investimento, instrumento de liberdade, instrumento de utilidade para mim e para as pessoas. Então, isso é um ponto. E aí, especificamente em relação ao que você falou do Rollup, qual é a grande questão? Eu concordo que para Ethereum, no curto prazo, é péssimo que você tenha uma migração da liquidez e da atividade da rede para os Rollups. Obviamente, a gente quer que haja geração de receita no base layer para Ethereum. Obviamente, a gente quer que as pessoas usem a rede Ethereum, mas não tem como você fazer isso com uma rede que hoje tem 12 transações por segundo como TPS. Não tem como você escalar. Então, o que você precisa fazer, na minha opinião, ok, eu tenho um ecossistema que funciona e que há pouquíssimo tempo atrás estava rodando há mais de 15 meses com um token que era deflacionário.
Como é que eu faço, então, para tirar essa estrutura que está relativamente bem encaminhada e embarcar uma base nova de usuários? Como eu falei para você, não adianta a gente ter uma economia insular em que o mesmo, sei lá, grupo de 100 mil pessoas que tem 10 contas cada um para ter 10 milhões de usuários ativos, trocando dinheiro de mão para cá e fazendo swaps e aplicando em protocolos e recebendo dinheiro de VC que está fazendo unlock de token. Tipo, isso não é o propósito da rede. Isso funciona para o cara que quer ficar farmando yield no curto prazo. E não tem nada de errado com isso, mas não é por isso que eu vejo valor na rede Ethereum, porque dá para fazer 104% de APR. Não é isso. Então, para você poder sair de onde você está e chegar onde você quer chegar, você vai ter que fazer certos compromissos, vai ter que abrir mão de certas coisas. E a Ethereum abrir mão no curto prazo de receita, para poder ter hoje um mundo no qual os roll-ups estão se desenvolvendo. E se com os roll-ups se desenvolvendo, com a capacidade de você poder processar essas informações de uma maneira mais escalável, sem abrir mão da descentralização, porque no fim você tem o registro final sendo feito na camada base, e essa camada base ela é robusta, descentralizada e segura, cara, se você não consegue fazer isso, você nunca ia ganhar de qualquer jeito. Você nunca ia ter na rede Ethereum uma rede na qual esse monte de aplicações e contratos inteligentes e usuários vão existir. Agora é meio que um momento de um teste de fogo, né? Ou o Ethereum consegue fazer com que os usuários venham, ou ela nunca ia ganhar de qualquer jeito. E tudo bem. Se ela não ganhar, alguém vai ganhar. E se for a rede do Bitcoin, que bom. A gente vai estar usando a rede do Bitcoin. E tá tudo bem. Bom, eu faço meu disclaimer aqui que eu gosto muito de um conceito que é o paradoxo de Fermi. Você talvez conheça, talvez não, uma coisa de nerd, e que tem aquela questão do grande filtro, sabe? Que é por que a gente não vê vidas alienígenas, etc. Porque, puta, talvez elas não conseguem chegar até aqui, talvez elas não se desenvolvem, talvez o buraco negro do Sol se exploda antes delas conseguirem fazer viagens intergalácticas. E aí eu vi um conceito uma vez associando isso a cripto, que eu achei muito bom, que é assim. E aí, tipo, vai ser uma coisa que a gente vai discordar, inclusive. Mas, tipo, o fato de ter um líder carismático conhecido não é um vetor de ataque que, se a moeda tá dando certo mesmo, é um vetor de ataque que o governo usa para sufocar, sabe? No fundo, Satoshi, se não fosse anônimo, estava preso, assim, que nem Assange, que nem Snowden, etc. Então, na perspectiva mais Bitcoin only, no fundo, eu concordo com o final que você falou, que o Ethereum, na minha visão específica, etc., ele vai perder de outras mais eficientes, porque é isso, porque é tudo centralizando. E aqui, de novo, a gente não precisa concordar com tudo, a gente não vai concordar com essa parte específica, mas não sei, no fundo, para mim, sei lá, veremos. O futuro. É que eu não quero entrar aqui nisso, porque, sei lá, a gente tem mais pouco tempo e tem muita coisa mais interessante para falar, assim. Mas, inclusive, você falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, assim, pelo menos não nessas palavras, eu fiquei curioso, que é que o Bitcoin verdadeiro seria o Bitcoin Cash, e que o pessoal vai te odiar por causa disso, vai querer te bater. Por que o Bitcoin verdadeiro seria o Bitcoin Cash? Assim, supostamente eles que fizeram um fork e etc, não? Mas se você olhar o white paper do Bitcoin, tem certas premissas em relação a... Por exemplo, quando a gente pensa em block size wars, quando a gente pensa em relação a como a rede do Bitcoin roda hoje com smart contracts, nada disso estava planejado no white paper original. Então, sei lá, eu acho que essa conversa, assim como você acabou de falar, é uma conversa que vai demorar mais tempo. Se a gente ter pouco tempo, é melhor não entrar. Mas talvez num segundo episódio, se quiser, a gente possa fazer até só sobre isso. Mas muitas das coisas que a gente vê hoje na rede do Bitcoin e que são até algumas das conversas que a gente teve e está tendo hoje, elas não eram o intuito original da rede do Bitcoin. Quando o Satoshi, ou as pessoas, ou a pessoa, enfim, que é o Satoshi, pensou na rede, ele não necessariamente estava pensando em fazer rooms e BRC20 tokens e que a Taproot fosse ativada e que a gente tivesse Lightning Labs fazendo stablecoins e a Botanic, enfim. Então, o que eu queria dizer com aquele comentário foi mais uma questão de a rede, ela depende tanto ou mais da comunidade para existir, ter relevância, liquidez
e operar, quanto ela depende dos seus criadores, da foundation que está por trás dela, ou no caso do Bitcoin, enfim, de uma excelente, quase impecável, se não perfeita, linha de conjunto de conhecimentos que fizeram essa estrutura de incentivos maravilhosa. Então, assim, eu acho que esse... Fala aí. Deixa eu reformular, então, as palavras, que eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Que, no fundo, tanto faz qual é o formato original do Bitcoin no white paper, mas que o que importa é o consenso social que vai evoluindo como um organismo vivo e ele vai iterando com coisas do ecossistema e ele absorve coisas novas e é isso. O Segwit não estava no white paper, nem Taproot, nem Runes. É nesse sentido, faz sentido. Isso. E mais do que isso, eu acho que a rede do Bitcoin hoje tem valor também porque as pessoas... Não, tá, isso eu vou colocar de outra forma. O valor da rede do Bitcoin, a liquidez depositada na rede do Bitcoin, vai seguir aquilo que as pessoas que usam a rede do Bitcoin acreditam que deve seguir. E a mesma coisa serve para o Ethereum. Se alguém dentro da Ethereum Foundation der a louca, se o Vitalik der a louca e agora estabelecer que tem uma grande nova ideia que ele tem, e isso for contra o que a comunidade da rede Ethereum rodando Node e interagindo com o protocolo acha que é o certo, ninguém vai atualizar o software e vão viver no seu mundo. E esse mundo, se for onde a liquidez estiver depositada, se for onde o algoritmo social acreditar que tem valor, a rede Ethereum vai ser aquilo. Não vai ser o que a Ethereum Foundation disse que tem que ser. Então, o meu único ponto eu entendo que haja, e eu concordo que haja, claro, um risco de key person quando você pensa em qualquer rede que tem um founder conhecido. Isso é um problema, mas eu acho que não é uma carta de morte. Você ter no Vitalik um player conhecido. Obviamente que não é ideal, se for sobre pre-mining também, óbvio que não é legal, não é um lançamento justo de um token. Mas enfim, não é um fator impeditivo para você ter uma rede descentralizada. Acho que esse era o ponto original. Não, perfeito. Quer dizer, eu discordo, mas não vamos continuar, porque senão a gente vai falar só disso e, de novo, a ideia é falar muito de hashdex, ETFs, etc., não virar Bitcoin versus Ethereum, até porque você também é bitcoinheiro. Quer dizer, não... Isso que eu ia falar, se for Bitcoin versus Ethereum, a gente está do mesmo lado. Não é essa história. Eu só não acho que tenha Bitcoin e mais nada. Eu acho que tem, sim, outras plataformas que merecem atenção, tem outras ideias que merecem atenção. Eu não preciso gostar mais delas do que do Bitcoin, mas eu não acho que todas elas são lixo, como eu acho que muita gente dentro da comunidade mais maximalista pensa. Se não é Bitcoin, é lixo. Eu não penso assim. Eu acho que tem, sim, algumas coisas... A maior parte das coisas é lixo, quase tudo é lixo. Mas tem algumas coisas que valem a pena se envolver, estudar e aprender um pouquinho mais. Perfeito. Pensando agora nos ETFs da hashdex em específico, eu acho que a primeira pergunta que todo mundo faz, e tá certo em fazer, e quando eu falei que eu ia gravar com você, o pessoal perguntou, você já deve adivinhar inclusive qual é, que é a questão da custódia. Como é a questão da custódia para alguém que faz um ETF? Como vocês pensaram nisso? Quais foram as preocupações que vocês levaram em conta? E qual é a custódia que a hashdex faz? Porque recentemente eu vi um levantamento, assim, fora aquele fato que acho que quase todo mundo usa a Coinbase, fora isso, ainda a Coinbase tem moedas dela, tem moedas de outras corretoras, e somando o total é mais de 2 milhões de moedas que estão na mão da Coinbase, ou seja, 2 vezes mais moedas do que Satoshi Nakamoto chegou a ter. Isso não é um risco grande também? Então, como vocês refletiram sobre tudo isso no processo de estruturar os ETFs da hashdex? Não, excelente pergunta, Caio. E olha, eu acho que nada é melhor do que você fazer autocustódia. Mas, quando você pode fazer autocustódia de uma maneira em que você, inclusive, possa distribuir geograficamente a localização das várias cold wallets que você tem, isso, para a pessoa média que não quer fazer ela mesma a gestão das chaves privadas, isso é um plus interessante. Por que eu estou falando isso? Você mencionou já que a maior parte dos players da hashdex, pelo menos aqueles que fazem isso de uma maneira séria, a hashdex não é diferente. Elas usam um serviço institucional da Coinbase para custódia, a gente chama ele de Coinbase Prime.
O Coinbase Prime nada mais, nada menos é do que você usar uma série de carteiras frias que estão distribuídas pelo mundo, com, enfim, dinheiro depositado em cada um deles, e que periodicamente, naturalmente, você vai trocando quais são as contas nas quais esses fundos são depositados. Então, você tem digamos assim, um esquema de excelência para evitar com que tenha qualquer tipo de problema em relação a hacks, roubos, enfim, coisas do gênero. Isso é uma coisa. Outra coisa pensa que uma gestora, quando ela põe ETFs listados, fundos de investimento listados, você naturalmente precisa comprar e vender esses criptoativos. Não posso vender para o Caio um ETF, o Caio compra e eu não ter o underlying asset, né, o ativo subjacente em minha posse. E para comprar esse ativo, eu não tenho como ter isso de uma maneira prática se não passar por uma corretora. Então, a Hashdex, tanto para o custodiante, seja a BitGo, seja a Coinbase, quanto para as exchanges, seja a Coinbase, seja a Kraken, seja, enfim, qual a empresa que a gente estiver usando, precisam ser custodiantes institucionais aprovados, né? No caso, a gente tem tanto a CF Benchmarks quanto a Nasdaq sendo algumas das parceiras que fazem esses índices, e para cada um desses índices que a gente tem, que o ETF segue um índice, né, óbvio, a gente tem, então, um conjunto de parceiros que a gente está aprovado a lidar com. Então, pensa, por exemplo, no episódio da FTX, em 2022. Por que a Hashdex não é afetada por esse episódio? Porque todos os dias, quando o Caio compra um ETF nosso, ele vai ter no máximo 24 horas até eu fechar o meu saldo do dia, digamos assim. E depois que eu sei o meu saldo do dia, eu sei quanto eu tenho que sacar ou comprar de Bitcoin, de Ether, enfim, de todos os ativos que foram comprados e vendidos naquele dia, e o dinheiro fica na corretora somente por 24 horas, antes de ir para Coinbase, ou para Bitcoin, enfim, depende de qual fundo, qual ETF que a gente está falando. Então, isso é uma das formas que a gente tem de se assegurar. Então, se alguém fizer algum tipo de golpe malicioso numa corretora com a qual a gente tem alguma conta, cara, não tem problema nenhum. Isso aí vai ser um pedacinho pequenininho do operacional do dia. Óbvio, tem seguro, óbvio. Enfim, a gente seleciona as corretoras para que isso não seja um fator to begin with, mas então isso é um ponto, né? Se tudo que a gente tivesse feito errado, a gente estaria fazendo só para um pedaço do operacional de um dia, não estaria sendo com todo o dinheiro das pessoas que investiram na gente. Então, isso é uma questão que a gente leva super a sério, né, para poder garantir que o investimento, a gente brinca, né, seja simples, seguro e regulado. Para muita gente, por mais que para nós, eu e você, seja uma coisa fundamental ter dinheiro em cripto, fundamental para nossa liberdade, fundamental para nossa segurança, fundamental para nossa tranquilidade. Para muita gente, a gente sabe que não é o caso. Para nossa vovó, ou não precisa nem ser a vovó, o camarada que está agora se formando em economia na PUC, ele muito provavelmente a pessoa média não vai até entender o que é você fazer a custódia de Bitcoin. Ele não quer saber, ele não tem ideia de como é que faz. Ele não quer aprender. Mas ele quer estar investido em Bitcoin porque ele entendeu que algum amigo dele falou para ele que não, que Bitcoin é uma classe de ativos interessante, tem tal vantagem competitiva, e a impressão monetária é um negócio fortíssimo, e a gente está tendo guerras por aí, então é bom ele investir em formas de reserva de valor. Então, para esse cara que não quer aprender a fazer autocustódia, como é que ele vai investir de uma maneira simples, segura e regulada? Através de um produto regulado que vai ter um administrador, que vai ter custodiante institucional, que vai ter todo esse conjunto de boas práticas operacionais para que ele não tenha risco. Essa é a ideia. Para ele poder ter o investimento numa coisa que ele não entende, mas que é super importante ele ter na carteira dele, de uma forma simples, segura e regulada. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando desse BipaCast. Estou passando aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nos nossos canais, mandar para um amigo se achar que esse conteúdo faz sentido, que ajuda bastante a gente a crescer. Eu geralmente não gosto de pedir essas coisas, é meio constrangedor, mas realmente ajuda. Então, desculpa interromper a programação, mas dá essa força lá para nós, por favor. E também outra coisa que você pode fazer que ajuda a gente é preencher a pesquisa de satisfação que eu tenho deixado sempre na descrição dos vídeos. Com isso a gente entende o que vocês gostam de escutar, o que vocês não gostam, tópicos que a gente poderia abordar mais, tópicos que a gente poderia abordar menos. Enfim, basicamente, quanto mais feedback vocês derem para a gente, mais a gente entende como melhorar e entregar um podcast, um produto cada vez melhor para vocês. Beleza? Então, bora de volta para o podcast. Valeu.
Perfeito. Dito isso, eu acho que você sabe muito bem aquele caso do ouro em 32, que o governo americano estava com dificuldade de ter recurso e fez uma ordem judicial e confiscou o ouro da população. Isso também é um medo que sempre fica na cabeça das pessoas quando elas ouvem falar de um ETF que está com a custódia na jurisdição dos Estados Unidos, mas no fundo seria um medo em qualquer tipo de jurisdição, porque assim, sei lá, por exemplo, na BIPA o pessoal sempre pergunta em evento, coisa assim, tá, mas vocês reportam os dados para a Receita? E aí eu tenho que responder, bom, qualquer CNPJ que a pessoa, o dono, fundador, etc., a empresa, tenha pessoas que não queiram ser presas, precisa reportar, tá na lei. Da mesma forma, eu imagino que os sócios da Hashdex e os sócios da Coinbase não querem ser presos. Então, o que você responde se alguém te pergunta sobre essa questão de risco de confisco? E como vocês refletiram sobre isso no processo de, pô, vamos abrir um ETF, em qual jurisdição, etc.? Olha, sendo super honesto contigo, Caio, isso não é muito da minha alçada, não. Como a gente tinha conversado mais cedo, meu foco maior é quando a gente estiver fazendo um produto de staking, como é que a gente garante que ele seja bem feito, quanto tempo leva uma staking epoch e como é que está o queue para ter o nosso withdrawable yield. Mas, assim, o que eu posso pincelar com o que eu entendo, talvez não seja nem preciso. Se alguém da hashtag depois ver se tiver falando bobagem, me avisa. Mas eu acho que, assim, como de uma forma muito similar como é a BIPA, é um valor mobiliário, seja um ETF, seja um instrumento de renda fixa, seja uma ação. Se você tem isso registrado na B3, você está suscetível a, se tiver algum tipo de ordem judicial falando que seus ativos estão congelados, isso não é diferente. Isso é importante ser frisado, inclusive, porque investir em ETFs não é a mesma coisa que investir em Bitcoin. Eu acho que são coisas complementares, mas eu definitivamente não acho que investir em ETF seja um substitutivo. Ele faz sentido para um conjunto de pessoas, ele não faz sentido para outro conjunto de pessoas. Talvez sim, talvez não, eu tenha cripto na física, né? E se eu tiver cripto na física, eu tenho porque eu quero interagir na rede Ethereum, protocolos DeFi. Eu tenho porque eu quero poder fazer staking de Ether. Se eu tenho Bitcoin na minha carteira, é porque eu acredito que eu não deva ter um intermediário de confiança me dizendo que eu posso ou não fazer com o meu dinheiro. E se esse é o caso, comprar um ETF não é o produto para você. Se é isso que você quer, você não deveria investir no ETF, você deveria aprender a fazer gestão de chave privada, você deveria ter uma cold wallet, ou deveria, às vezes, se você não confia na Ledger e na Trezor, você deveria aprender com criptografia como você usar um pendrive para fazer o armazenamento frio dos seus bitcoins. Então, assim, isso aí é uma coisa. Outra completamente diferente é o cara que, cara, não entende nada de cripto, não sabe o que é uma seed e quer investir em Bitcoin. Esse cara não vai, sei lá, não vai rodar um Node na casa dele. Ele não vai rodar um Node Lightning na casa dele para poder fazer um canal de pagamento, depositando liquidez lá. Não é para ele que essa tecnologia existe, esse instrumento financeiro, enfim, essa liberdade não é uma coisa que esse cara está se preocupando. Para esse cara, ele pode investir através de uma corretora que vai fazer due diligence ou não, que vai fazer commingling ou não, vai misturar o dinheiro da corretora com o dele ou não, ou ele pode investir via Hashdex para fazer isso de uma maneira transparente, para fazer isso de uma maneira auditável, para fazer isso de uma maneira que tem seguro, para fazer isso de uma maneira que é feita com armazenamento, como eu falei, né, com carteiras frias, com short, enfim. Então, se ele quer investir em Bitcoin para ter liberdade financeira, ele não vai investir em ETF. E tudo bem. A gente acha que esse cara é nosso amigo também. Mas se, enfim, a pessoa não quer ter o risco de investir numa corretora e não quer demandar o conhecimento técnico de fazer autocustódia, ela investe no ETF para poder fazer isso de uma maneira, sem querer ser chato e repetir 10 vezes, mas simples, seguro e regulado. Perfeito. Não, no fundo é isso, né? Não existe uma resposta perfeita, existem trade-offs para cada pessoa e é isso. Daí deixa eu perguntar mais genericamente sobre os ETFs
que vocês têm em casa, na Hashdex. Uhum. Vocês têm ETFs de vários tipos diferentes, assim, dentro do ecossistema cripto. Como Isso. vocês escolhem que tema vocês vão fazer um ETF específico e quais ativos colocar, ou quais moedas, ou o que colocar dentro de cada ETF? Como funciona esse racional? Os ETFs, eles não são os únicos produtos da casa, a gente também tem fundos de investimento, e aí, para quem não sabe, a diferença de um ETF para um fundo, de uma maneira muito simplista, seria: o ETF ele é um fundo que é listado em bolsa. Ele tem um índice de referência, e ele segue o índice de referência. Então, vamos pensar, por exemplo, no Hash 11, que eu acho que é o principal produto. Vocês definitivamente, se já ouviram falar da Hashdex, já ouviram falar também do Hash 11. O Hash 11, ele hoje é o segundo maior ETF da Bolsa, em número de cotistas. Não é o segundo maior de cripto, é o segundo maior da Bolsa em geral. Acho que isso, inclusive, é um detalhe super legal. Mostra como está tendo adoção do varejo aqui do Brasil em relação ao investimento em cripto. E ele segue o que a gente chama de NCI, é o Nasdaq Crypto Index, é um índice que a gente co-desenvolveu com a Nasdaq. E aí, respondendo à tua pergunta, não existe dentro desses ETFs, porque eles seguem um índice, uma gestão ativa. Essa gestão é passiva. Ou seja, a Hashdex e a Nasdaq desenvolveram uma série de filtros que eles passam para poder determinar se alguma coisa deve ser incluída ou excluída da cesta. Então, por exemplo, a gente não tem por que incluir stablecoin dentro de uma composição de carteira. Então, se for stablecoin, tá fora. A gente precisa que tenha liquidez. Imagina que a gente está tentando entrar ou sair de uma posição grande e a gente vai estar tentando fazer isso com um ativo que não tem liquidez. Seria completamente inviável, mexer em preço, enfim, não seria uma coisa razoável. Tem que ter um market cap razoável, tem que estar sendo negociada numa exchange aprovada pela Nasdaq, tem que ter um custodiante institucional também aprovado e regulado. Então, assim, a gente tenta colocar esses filtros para que, no fim das contas, todos os ativos que estão incluídos aqui dentro dessa cesta sejam ativos sólidos, não seja, enfim, nenhum tipo de projeto que vai ter um scan, que vai ter uma variação de preço muito grande daqui a 2 semanas por algum problema, enfim, que não é exógeno do mercado, endógeno do mercado. Então, isso é um ponto. E aí eles são ponderados, né? Tipo, primeiro isso é o filtro de seleção do que vai ser incluído dentro da cesta. E aí depois a gente tem uma ponderação, qual o tamanho que eles vão ocupar. Isso vai ser ponderado por market cap. Então, naturalmente, desde que o Hash 11 existe, desde que o NCI foi desenvolvido, o Bitcoin é, obviamente, uma parcela muito relevante, disparadamente dominante dessa cesta. Quando ele foi lançado, era em cerca de 83%. Hoje em dia, você tem ele menor, cerca de 70%, mas já foi um pouco menos até, quando a dominância do Bitcoin estava menor. Então, assim, primeiro você faz esse filtro de seleção para ver o que é incluído dentro da cesta, e dentro da cesta você faz a ponderação. Isso é para o NCI, né, para o Hash 11, mas a gente tem outros. A gente tem os ETFs que a gente chama de single assets, né, que são os puros, que dão acesso a Bitcoin, que dão acesso a Ether, e agora a gente lançou na semana passada que dá acesso a Solana. É o BITH11, BITH11, o ETH, ETHE11 e o SOL H11. Esses três são os monoativos, digamos assim. Eles investem somente em um ativo. A gente tem os temáticos. Então, pensa, por exemplo, o cara que gosta muito de DeFi. Ele quer estar exposto aos tokens da tese de DeFi. Ele pode investir no DeFi 11, que vai ter um conjunto aí bem pulverizado, bem distribuído de tokens de DeFi. Então, não, ele gosta de... Cara, ele não sabe se o Ether é o ativo que ele deve estar sentado em relação à plataforma de contratos inteligentes. Ele quer, talvez, explorar o crescimento das alternativas. Você tem o Web 3.11, que tem diferentes plataformas de contratos inteligentes. Você tem Ethereum, tem Solana, tem Avalanche, tem, enfim, Near, tem uma série de tokens aí de outras teses de investimento. Mesma tese de investimento, mas concorrente da Ethereum. E você tem, por exemplo, o Meta 11, que é cultura digital em Web3, ou seja, todas aquelas aplicações que eu falei para você interessantes em relação a jogos, metaverso, esportes, entretenimento em geral. Como é que isso se dá em Web3? Quais são os projetos que se envolvem nisso em Web3? Eles estão no Meta 11. Então, essa é a ideia dos nossos ETFs. A gente tem índices de referência que são criados com uma série de regras e passivamente, se está aprovado dentro desses filtros aí de seleção, eles são incluídos nessa cesta. Não necessariamente são fundos de gestão ativa. A gente até tem na casa, mas não são ETFs. Os fundos listados em bolsa, né, os ETFs, eles têm um índice de referência e aí você tem que replicar a composição do índice de referência usando o seu ETF.
Perfeito. Aproveitando que você é pesquisador, então, agora fazer 2 perguntas mais da sua visão do futuro. A primeira, na verdade, não é só sua, é a visão sua barra da Hashdex. Qual das duas você quiser me falar, se tiver dos dois, se não tiver, que é o seguinte: qual é o cenário base que vocês estão trabalhando para esse ciclo? Vocês trabalham com projeções de preço para o ciclo? Tipo, vai ser que nem os ciclos passados, tem a máxima 12 a 16 meses depois do halving, não vai ser diferente, porque o fluxo que vai vir conforme mais investidores institucionais forem entrando nos ETFs, vai mudar a dinâmica. Sei lá, como vocês estão pensando esse futuro desse ciclo e como isso se reflete no preço? Ó, o que eu posso te falar, Caio? Repetindo, né? Eu não trabalho com certeza, eu trabalho com probabilidade. O que eu vejo hoje como um cenário base interessante é o seguinte: a gente fez algumas vezes aqui na casa, eu acho que se você acompanhar os nossos calls mensais, a gente tem isso recorrentemente. A gente tem um gráfico que a gente usa bastante, que é o seguinte: a gente viu o Bitcoin como rede, redes se comportam de maneiras que você consegue capturar através de network effects, efeitos de rede. As relações que as diferentes pessoas vão criando ao longo do tempo, a liquidez depositada, o nível de atividade, tudo isso vai aumentando quanto mais usuários você tem. E você pode modelar o crescimento dessas redes, muitas vezes, de uma maneira exponencial. Você pode fazer uma regressão logarítmica com retornos decrescentes de escala para você poder estimar o que seria o comportamento e o crescimento dessa rede. Naturalmente, você começa a usar graus de liberdade no teu modelo para poder estipular o que seria um caso mais bearish, o que seria um caso mais bullish. Mas fazendo, inclusive, né, essa regressão e estabelecendo um canal, né, que você tem o seu base case, aí você faz um cenário mais bearish, um cenário mais bullish, você cria um canal. Fazendo esse estudo, através de uma regressão logarítmica, a gente conseguiu estabelecer bandas superiores e inferiores que foram perfeitamente respeitadas aí ao longo do tempo em relação ao market cap e o preço do Bitcoin. Você consegue fazer, inclusive, para o Bitcoin o market cap porque você tem programabilidade e previsibilidade em relação a como é que vai ser a emissão. Então, se você só mexer na variável preço, você já souber mais ou menos, obviamente, né? Você não sabe exatamente, mas fazendo um rebalanceamento, né, de 15 em 15 dias de ajuste de dificuldade, você tem uma ideia boa de como vai se comportar cada 200 mil blocos. E, cara, o que eu posso te dizer? Assim, olhando para alguns drivers de valor interessantes que a gente tem para os próximos meses, seja eleição nos Estados Unidos com 2 candidatos que são, no pior dos casos, mais inclusivos em relação a cripto do que o governo vigente, mas no melhor dos casos, talvez com o Trump, um cara que inclusive vai fazer do Bitcoin um instrumento de defesa de soberania nacional. A gente muito possivelmente vai ver alguma guerra nos próximos meses, não é que eu quero, mas se você acompanhar até o comportamento do preço do ouro nos últimos meses, isso sugere que a gente vai ver muito possivelmente uma guerra nos próximos meses, seja Palestina e Israel, seja Rússia e Ucrânia, seja China, Taiwan. Quando eu digo vai ter uma guerra, eu digo um próximo episódio, um desdobramento maior. E aí eu acho que os Estados Unidos se envolvendo em algum desses conflitos, eu acho que só talvez exacerba mais ainda o meu ponto, que é de, cara, guerras são caras, elas precisam ser financiadas e elas vêm a custo de printação de dinheiro. Como a gente sabe, ciclos de liquidez global, comportamento do M2 são coisas que intimamente afetam o preço dos ativos digitais ao longo do tempo. Fez preço no Bitcoin. Quando a gente tem uma expansão do M2, especialmente o americano, você consegue fazer uma proxy boa para como é que isso vai afetar positiva ou negativamente o preço do Bitcoin. E até o João Marco, né, que é nosso gestor de portfólio, ele rodou alguns algoritmos para poder avaliar, né? Eu não quero ser muito técnico, né? Se essas séries históricas são estacionárias ou não, e saber se tem correlação verdadeira ou se são padrões escuros de correlação, mas parece que tem causalidade, eu não vi, mas enfim, ele falou que tinha. Isso é bom. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esses drivers, também tem como você falar, corte de juros nos Estados Unidos. Hoje em dia o mercado precifica corte de juros nos próximos 12 meses de até 200 bases. Isso é uma coisa que
também ativos digitais costumam performar bem nesses momentos, o Bitcoin costuma performar bem nesse momento. Nos 2 momentos em que a gente teve grande corte nos Estados Unidos, desde que o Bitcoin foi criado, foi maravilhoso para o crescimento de preço do Bitcoin nos 12 meses seguintes. Aí só para explicar, quando o juro nos Estados Unidos ou em qualquer lugar diminui, o gestor de um fundo de investimento, os investidores, para eles poderem bater a inflação, eles precisam investir em coisas mais arriscadas, que vão te prometer um yield, né, um rendimento mais alto, para você poder combater a inflação. Então, enfim, todos esses cenários fundamentalistas, digamos assim, fazem com que a gente acredite que, especialmente agora, tendo o instrumento regulado, como é o ETF de Bitcoin, em alguns dos principais mercados, não só nos Estados Unidos é o maior mercado, obviamente, mas não só nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, Brasil, Hong Kong, enfim, conforme esses produtos eles são listados e cada vez mais você tem acesso direto a esse tipo de investimento, a gente acha que sim, nesse ciclo, assim como nos outros, a gente vai ver o Bitcoin alçando voos mais altos e alcançando novos all-time highs. E não quero dar price prediction, mas assim, nosso outlook em geral em relação a como a gente enxerga os próximos meses é positivo, é animador, é otimista. Só para talvez fechar o último comentário, se os ciclos rimarem, inclusive, eu acho que eu comentei isso contigo, como é que a gente define os ciclos, né? O Bitcoin tem a sua fase bear, tem a sua fase bull, tem a sua fase de consolidação. Tem o mercado de alta, de baixa e o mercado, entre aspas, lateral. Mercado de baixo, todo mundo sabe o que é. O mercado de consolidação é aquele que vai desde o fim do mercado de baixa até ele atingir o seu último all-time high. E a bull run é quando ele supera seu all-time high e vai alçar novos voos. E, curiosamente, nos últimos ciclos, todas essas diferentes fases, elas duraram o mesmo número de semanas. Então, se a história rimar, se nós virmos alguma coisa similar, a gente tem para talvez início de outubro, meio de outubro, final de outubro, enfim, a partir de outubro, talvez já o Bitcoin começando a alçar novos voos e buscar um all-time high. Não dá para saber, não tem previsão, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com o preço, mas os fatores fundamentalistas estão aí e a gente pode estar aí vendo outubro, novembro sendo o início de uma nova pernada de um ciclo de alta. Essa história é rimada. Boa, cenário base parecido com o meu. Eu também tenho dificuldade de falar números, porque é aquela história, né? Previsão é o cemitério de qualquer analista, né? Tipo, o pessoal fala isso de economista tentando adivinhar o dólar. E é isso. E querendo ou não, em podcast assim, o pessoal pode estar escutando e não é conselho, não é recomendação de investimento, faça sua própria pesquisa, etc. Mas é isso. Meu cenário base vai bem em linha com o seu cenário base de um otimismo para os próximos meses, assim. E, Caio, só em relação à previsão, porque eu acho que eu já fiz parte do varejo, eu já fiz conteúdo para escola cripto pra caramba, eu já conheci muito youtuber. Eu acho que é legal frisar. Não importa se você estuda o mercado, não importa se você... Cara, se você acorda, vê preço de ativo, você estuda macro, se você vê Pareto Bitcoin todos os dias, se você... Enfim, está antenado em guerra e risco geopolítico, e não importa, você não sabe para onde o preço de nada vai. Então, todo mundo está tentando te vender essa noção de que não, o Bitcoin no dia 13 de agosto de 2025 vai estar em... Ele não sabe, eu não sei, o Caio não sabe, ninguém sabe. Um bom analista tem que estar tentando todos os dias estar o mais possível próximo da verdade. Ele não quer estar certo, porque ele não vai estar certo. Não, é por isso que o que você fala que eu não tenho certeza, são probabilidades, é perfeito. Que a vida não é determinística, ela é probabilística. Porque assim, se eu ou o Yuri soubéssemos onde o preço do Bitcoin ia estar daqui a uma semana, a gente se alavanca 100 vezes, faz isso ao longo de algumas semanas e está nas Maldivas, não está aqui. É isso. Bom, imagina, a pessoa que te fala que sabe onde o preço do Bitcoin ou de qualquer ativo vai, se ela soubesse mesmo, ela estava se alavancando e ficando multimilionária. Provavelmente não é o caso e provavelmente ela não sabe. E aí, Yuri, e na sua opinião, qual vai ser o papel dos ETFs, tanto de Bitcoin quanto de cripto como um todo, para a adoção desses ativos pelo mercado financeiro global ao longo dessa próxima década? Assim? Cara, curto e grosso. Antes não tinha como se expor. Antes você não podia ter uma estratégia de tesouraria da maior parte dessas empresas, ou de gestoras, ou hedge funds, ou
Seja o player institucional, ele qual for, fundo de pensão, você não tinha como se expor de uma maneira regulada. Agora você tem. Você tem um produto que não tem desconto, como tinha antigamente o GBTC. Você tem um produto que não é líquido, como era antigamente o GBTC. Você agora pode fazer isso se você quiser. Agora depende talvez dos grandes evangelizadores fazer as pessoas entenderem que tem valor. Mas, enfim, a diferença é que antigamente não tinha como. Não tinha o produto para você fazer. Agora tem através do ETF. De acordo. É por isso que eu venho falando desde o começo do ano que, para mim, eu não tenho ideia do que vai acontecer, porque agora é um paradigma diferente, assim, porque a gente viu o que acontece quando tem o contágio social no varejo. A gente nunca viu o que acontece com o contágio social para instituições relacionadas a um ativo que é tão escasso quanto o Bitcoin. Então, assim, eu gosto das teorias do ciclo. No último ciclo eu estava duvidando, eu estava achando que não, mas a mínima histórica do ciclo passado foi no dia da FTX. E se você só sobreposse os gráficos, seria o dia do outro ciclo. E assim, é aquela história que eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, talvez existam. Não sei, mas concordo totalmente. Assim, no fundo é interessante, porque foi bem quando o Bitcoin fez 15 anos, né? Tipo, começo de janeiro de 2024. É o debutar do Bitcoin para o mercado tradicional, em outra forma, assim, achei bem, não sei, bem Poético. marcante, assim, poético, perfeito. Cara, a gente já está quase a 2 horas e 1h50 aqui, então, para eu ir me aproximando de um final, só deixa eu te perguntar 2 coisas. A primeira, tem algo que a gente, assim, eu tenho certeza que daria para a gente falar de muito mais coisas sobre a Hashdex, sobre visão do ecossistema, etc. Tem alguma dessas coisas que a gente acabou não falando que você queria trazer e falar? Olha, Caio, eu acho que a gente cobriu super bem os pontos, né? Acho que até para estabelecer, né, que tudo que a gente tem aqui na Hashdex, eu acho que traz muito valor para a sociedade, permite, como você mesmo falou para mim quando a gente estava na Blockchain Rio, que às vezes sua avó tem investimento em cripto de uma maneira que ela fique confortável, segura. Eu acho que por já ter feito parte do mundo mais degen, digamos assim, eu tinha uma bronca muito grande com produtos regulados, eu adorava sacanear B3, e ainda é engraçado sacanear B3, mas a verdade é que, assim, o Bernardo, no nosso painel, eu acho que ele foi muito feliz, o Bernardo Faria, né, fazendo os comentários que ele fez. Os ETFs não vêm para substituir autocustódia, não vêm para substituir Bitcoin, são coisas diferentes e complementares. Se você quer e pode educar alguém em relação à autocustódia, você deve fazer isso, mas muitas pessoas não vão estar interessadas. Para essas pessoas, recomendo um instrumento que é simples, seguro e regulado. Se a pessoa quiser fazer a exposição, porque não é recomendação de investimento, não estou dizendo para ninguém investir em cripto, mas se for para fazer, cara, não cai em golpe, não cai em pirâmide, não usa corretora como carteira, não cai no erro de querer, não, vou fazer aqui de qualquer jeito, não vou estudar, se for fazer autocustódia, estuda, faz direito, não manda seu dinheiro para uma carteira vazia. Enfim, não faça bobagem. Eu acho que isso aí invista em educação, inclusive. Use o excelente conteúdo que a galera da BIPA produz. A gente também produz muita coisa aqui na Hashdex, seja como cripto enquanto instrumento de investimento ou Bitcoin como forma de liberdade. Acho que, enfim, se for para tirar uma grande lição aqui, é que a Hashdex entende que hoje ETFs de cripto são uma forma de democratização, são uma forma de permitir com que todo mundo, de alguma forma, esteja envolvido no ecossistema. Não é substitutivo, mas é definitivamente complementar. Perfeito. Daí eu costumo encerrar pedindo 2 indicações de leitura. Uma que tem a ver com economia, Bitcoin, sei lá, qualquer coisa nessas, sabe, Bitcoin, economia, se você quiser, filosofia, escola austríaca, sabe, coisas que estão dentro dessa mega área que a gente trabalha, e alguma leitura que não tenha nada a ver com isso, que não tenha relação nenhuma com o que a gente trabalha. Cara, em relação a cripto, um livro que eu li e gostei muito
de um cara que eu respeito bastante. É o Read, Write, Own, do Chris Dixon. Eu acho que é uma leitura boa, inclusive, para bitcoinheiros, porque é muito fácil você ler o white paper do Bitcoin e se apaixonar. Mas eu acho que, às vezes, é tipo amar uma mulher, cara. Você pode achar que ela é a única mulher do mundo. E para você ela pode ser, mas ela não é. Tem outras pessoas interessantes no mundo que você não precisa namorar, mas você pode conhecer, você pode dizer oi, você pode ser sua amiga. Eu acho que eu posso estar apaixonado pelo Bitcoin, entender que a rede Ethereum é minha amiga, que aplicações descentralizadas são minhas amigas, e eu acho que o Read, Write, Own é um livro muito bom em que o Chris Dixon fala sobre a visão dele de como tecnologia blockchain pode, de alguma forma, quebrar os paradigmas da internet. Eu acho que é super interessante, então vale uma leitura boa. E, cara, outro livro... Tem muitos livros que eu gosto, mas eu tentando adaptar aqui para o contexto de alguém que estaria vendo essa live, esse vídeo. Tem um livro do Jordan Peterson que eu gosto muito, que é 12 Rules of Life. Não sei como é que eles traduziram, sei lá, se é 12 regras para a vida, mas enfim, que eu gosto bastante. Se tivesse que dar uma recomendação de livro, seria essa. Boa. Eu adoro o trabalho do Peterson, assim, eu acompanho ele desde que ele surgiu no YouTube, antes dele ficar doente, então qualquer trabalho dele... Gosto mais do passado, eu confesso. No momento mais recente, prefiro o passado, mas adoro o trabalho dele. E o outro eu não conhecia. Vou pesquisar. Bom, então é isso, cara. Obrigado pelo seu tempo. A gente fechou aqui quase 2 horas e, querendo ou não, uma coisa que a gente aprende trabalhando com Bitcoin é que Bitcoin é escasso, escassez é importante, e a commodity que é mais escassa que o Bitcoin é o tempo, né? Então, cara, obrigado por ceder 2 horas do seu dia, da sua vida pra gente aqui. Obrigado pela conversa. Imagina, Caio, prazer enorme, super obrigado aí pelo convite. A Bipa, eu acho que das poucas casas que eu vou recomendar alguém para ter acesso a Bitcoin ou Tether, você pode ter certeza que é a Bipa, porque de modo geral realmente estou mais acostumado com P2P. E assim, admiro demais o seu trabalho, foi um prazer enorme estar contigo na Blockchain Rio e aqui também nesse podcast. Super obrigado pelo convite, a gente se vê na próxima. Valeu, cara. Aquele abraço.